Tudo começa em um dia ensolarado em uma movimentada e pacífica vila cercada por belas montanhas. Dentro de uma taverna local, as pessoas conversam animadamente enquanto aproveitam suas refeições. O homem que está sentado em uma das mesas acena para chamar a atenção de seu conhecido. O comerciante, cansado, reclama da viagem difícil que fez e de como a comida daquela região era estranha. Ele então pergunta para o amigo se aconteceu alguma grande novidade pelas planícies centrais recentemente. O homem brinca dizendo que informação vale ouro hoje em dia, mas o outro não parece levar muito a sério. O comerciante revela que a filha mais nova do influente clã Tang decidiu finalmente entrar no mundo marcial. Os boatos dizem que ela é uma jovem extremamente talentosa nas artes marciais e dona de uma beleza sem igual. Ele complementa dizendo que a garota nasceu abençoada com o lendário e perigoso corpo espiritual venenoso. O amigo fica chocado com a informação, mas o comerciante avisa que tudo isso ainda não passa de um forte boato. Ele alerta que qualquer um que tentar mexer com a jovem do clã Tang vai arrumar um problema gigantesco para a vida. Escutando toda a conversa de perto, uma figura misteriosa com um chapéu de palha bate seus palitinhos na mesa. O rapaz elogia a comida do local e pede educadamente para o atendente embrulhar uma porção de bolinhos para a viagem. Logo em seguida, o guerreiro misterioso deixa o pagamento e sai tranquilamente da taverna, em direção à rua. Dois homens com aparências ameaçadoras observam a saída do rapaz com olhares bastante suspeitos e atentos. Enquanto isso, a caminhada segue por uma bela região cercada por montanhas cobertas de neve e rios cristalinos. Os boatos sobre a jovem Tang Soul e sua beleza estonteante realmente estão se espalhando muito rápido por aí. A verdade é que ela nunca viaja sozinha, porque existem guardas secretos vigiando cada passo dela o tempo todo. Além disso, apesar de ter um grande potencial oculto, a sua habilidade real de combate ainda é bem fraca. O rapaz de cabelos longos caminha para dentro de uma caverna escura onde a garota está caída no chão. Ela na verdade foi completamente amarrada e amordaçada com um pedaço de bambu para não conseguir fugir dali. A jovem tenta gritar e protestar furiosamente, mas o objeto em sua boca impede que qualquer palavra faça sentido. O protagonista confessa de forma calma que foi ele mesmo quem sequestrou a famosa Tang Soul no dia anterior. Sob o brilho de uma lua cheia e imponente, a verdadeira história de quem ele costumava ser começa a ser revelada. Caminhando calmamente sobre uma poça de sangue, ele lembra de um passado sombrio, cheio de batalhas cruéis. Naquela época, ele era conhecido no mundo marcial por codinomes terríveis, como o Lobo de Sangue. Ele também era chamado de Demônio da Espada, e todos esses nomes faziam as pessoas tremerem de puro pavor. Tudo começou há mais de 10 anos, quando ele pegou uma espada pela primeira vez, motivado apenas pela fome. Sem perceber, ele alcançou o topo do mundo marcial e passou a ser temido por absolutamente todos ao seu redor. O protagonista acreditava que seu destino seria derramar sangue para sempre como o temido Demônio da Espada. Mas tudo mudou completamente quando um homem que se autodenominava o Demônio Celestial surgiu diante dele. Aquele homem era como uma catástrofe natural que destruiu as maiores seitas e famílias sem deixar pedra sobre pedra. Considerado o maior guerreiro de todos os tempos, ele deixou apenas destruição e uma luta desesperada por sobrevivência. Foi justamente no fim daquela longa estrada de batalhas que ele conheceu a Imperatriz do Veneno, Tang Sou. Por serem dois sobreviventes solitários que perderam tudo, não demorou muito para que eles ficassem bem próximos. O carinho entre eles cresceu de forma natural, e os dois passaram a compartilhar sentimentos muito profundos. Em uma noite silenciosa, ela olhou para ele com preocupação e perguntou se ele realmente precisava partir. A garota explicou que tinha o dever de vingar sua família caída, pois essa era a lei máxima que seu clã exigia. Ele apenas ouviu tudo em silêncio, demonstrando uma expressão bastante séria e pensativa diante das palavras dela. Ela deu um leve sorriso comentando que o antigo ele teria brigado dizendo que a vida dela valia mais que regras. O rapaz respondeu calmamente que sabia que ela não desistiria da sua missão, mesmo que ele tentasse convencê-la. Ela fixou seu olhar profundamente nele, mostrando que aquela decisão era algo extremamente importante em sua vida. A jovem então explicou que a sua decisão de enfrentar aquele perigo não era motivada apenas por vingança pura. Ela confessou que com suas habilidades atuais, seu único e maior desejo era conseguir salvar a vida dele. Com um tom suave e sincero, ela pediu para que ele olhasse diretamente para seu rosto por um momento. Nisso, ela levou a mão ao rosto e começou a afastar cuidadosamente os fios de cabelo que cobriam sua bochecha. Ela então revelou uma enorme cicatriz de queimadura que carregava no lado direito de seu lindo rosto. O protagonista estendeu a mão com extrema delicadeza e tocou o rosto dela com muito carinho sob a lua cheia. Bastante envergonhada com o toque, ela corou intensamente e declarou decidida que iria junto com ele para onde fosse. A garota arregalou os olhos surpresa ao perceber que seus sentimentos e determinação finalmente alcançaram o rapaz. Tang Soul implora para ele não arriscar a vida, mas o rapaz afirma que sua crença de que viver é o melhor não mudou. Ele sorri com doçura e diz que o mundo sem ela seria um lugar terrível demais para ele conseguir suportar e viver.
O rapaz promete que ambos com certeza vão voltar vivos dessa batalha, e a jovem o encara com muita surpresa e timidez. Mas ela quebra o clima romântico e começa a rir ao perceber que ele a comparou indiretamente com um campo de esterco. Com um belo sorriso no rosto, ela comenta que achava que já conhecia a personalidade dele muito bem até aquele momento. O rapaz apenas responde de forma tranquila que as pessoas mudam com o tempo e que os dois também mudaram bastante. Ela segura a mão dele com carinho e sugere que então eles comecem a se conhecer novamente desde o início de tudo. De repente ela começa a puxá-lo com pressa e ele fica confuso, perguntando para onde os dois estão indo agora. Com o rosto muito vermelho e um sorriso encantador, a jovem revela que está levando o rapaz direto para o seu quarto. Ela explica que eles têm muito que conversar e fazer aquilo ali fora não seria nada apropriado para o momento. A noite cai silenciosamente sobre o grande palácio cercado por densas florestas e montanhas iluminadas pelo luar. A bela e brilhante lua cheia surge no céu noturno, mas algumas nuvens escuras começam a cobri-la gradualmente. Já dentro do quarto, ela deita em seu peito e comenta como a destruição do clã Tang deu a chance de criar novos templos. O guerreiro repete a palavra de forma pensativa, enquanto ela sorri de olhos fechados, aproveitando aquele abraço quente. A jovem pede com carinho para que na próxima vez eles vejam a lua cheia mais bonita do mundo juntos nesses novos templos. Ele esboça um sorriso doce e acolhedor, demonstrando que aceita o convite e valoriza cada segundo ao lado dela. No céu, a imensa lua cheia brilha com toda a sua intensidade entre as nuvens, parecendo abençoar aquela promessa de amor. Mas de repente a trágica realidade se mostra com um terrível ferimento mortal, que surge bem no meio do peito da jovem. O terrível demônio celestial surge diante deles após desferir o golpe fatal contra a jovem em um cenário de destruição. Desesperado e com o rosto coberto de sangue, o rapaz faz uma promessa final enquanto vê sua amada dar o último suspiro. Segurando seu peito ensanguentado, a Imperatriz do Veneno tenta se manter de pé em meio a um verdadeiro mar de sangue. Mesmo tossindo sangue e sabendo que seu fim chegou, ela sorri com carinho para o rapaz, uma última vez antes de partir. Tomado por uma fúria avassaladora, o guerreiro avança contra o terrível inimigo em um ataque completamente desesperado. Ele ruge de ódio, jurando que vai matar o demônio celestial com todas as suas forças por ter tirado a vida de sua amada. Porém, a força do terrível adversário é simplesmente avassaladora e o contra-ataque dele é rápido demais para desviar. O golpe acerta o protagonista, com violência fazendo ele desabar sem forças direto no chão coberto pelo sangue da batalha. Ele começa a afundar lentamente no líquido escuro, sentindo sua vida e sua consciência desaparecerem aos poucos. Nada do que eles fizeram foi capaz de alcançar o inimigo e a promessa de verem a lua juntos foi totalmente destruída ali. O guerreiro lamenta profundamente seu destino trágico, enquanto afunda no poço de sangue gerado por todo o seu karma. Em seus últimos momentos, ele apenas deseja ter mais tempo e força para derrotar o inimigo e salvar quem ele tanto amava. Mas de repente, o rapaz desperta dando um enorme suspiro e emerge assustado de dentro de um rio de águas cristalinas. Ele cai na margem, tossindo muito e tentando entender como ainda está vivo após aquela batalha mortal que parecia o fim. Ao olhar para o próprio corpo, o rapaz percebe algo extremamente bizarro e toca seu peito, que está muito menor e jovem. Ele fica em completo estado de choque e tenta compreender o que diabos acabou de acontecer com ele naquele momento. O rapaz explica que viajou 20 anos no passado e usou toda a sua sabedoria anterior para treinar e recuperar seu poder. Ele derrotou as facções malignas que o atormentavam antigamente e conseguiu acumular uma enorme quantidade de recursos. E assim, voltando para o momento atual na caverna, ele finalmente conseguiu capturar a jovem Tang Sou com sucesso. O protagonista encara com uma expressão bastante preocupada e pensativa, sem saber direito como lidar com a situação. Amarrada no chão, a jovem o encara de volta com um olhar extremamente furioso e irritado por estar naquela situação. Ele pensa consigo mesmo que ela parece bem diferente da versão do futuro e fica admirado ao vê-la tão jovem assim. A garota começa a tentar gritar de forma abafada através da mordaça e o rapaz apenas suspira diante de tanta agitação. Ele se aproxima com calma e decide remover o pedaço de bambu da boca dela para que a jovem possa finalmente falar. Ela cospe a sujeira com raiva, mas ele avisa de imediato para ela não gritar, pois ninguém vai ouvi-la naquela caverna. A garota o encara com desconfiança e percebe que realmente não tem como fugir dali com suas habilidades atuais. Ela pergunta qual o objetivo dele com o sequestro e avisa que se tornar inimigo do clã Tang vai custar muito caro. Ele diz que conhece bem as regras dela e pede para falar informalmente, mas ela recusa acreditar que ele seja um jovem. A garota acusa o rapaz de ser um velho mestre disfarçado que usou técnicas de rejuvenescimento apenas para sequestrá-la. Ela fica muito vermelha e grita perguntando se o verdadeiro objetivo daquele velho safado é fazer coisas feias com ela. Sem paciência para as bobagens que ela está dizendo, o rapaz simplesmente decide colocar a mordaça de volta na boca dela. Ele pergunta de forma irônica se ela sempre foi tagarela desse jeito, enquanto a jovem o encara com os olhos arregalados.
O rapaz explica que tem apenas 15 anos e garante que a sequestrou apenas para protegê-la de um perigo. Tang Soo fica confusa e tenta entender quem exatamente estaria tentando fazer algum mal contra ela. Ao ouvir que está sendo protegida, ela pergunta de quem, mas ele admite não saber todos os detalhes do ataque. A jovem duvida da história, pois acha impossível alguém ter a coragem de atacar uma herdeira direta do clã Tang. O rapaz diz que ela vai perceber a verdade com o tempo e pede apenas para que ela o siga sem arranjar problemas. Tang Soo permanece em silêncio enquanto pensa sobre a situação misteriosa em que se encontra. Ele se lembra de que no futuro ela seria emboscada por inimigos e teria o rosto deformado por usar seu próprio veneno. Percebendo que o garoto precisa mantê-la viva, e em segurança Tang Soo dá um sorriso maldoso. A garota avisa que jamais vai confiar nas palavras de um sequestrador e promete fugir na primeira oportunidade. O rapaz apenas sorri ao se lembrar de como essa jovem sempre foi teimosa e difícil de lidar. Ela ainda tenta ameaçar o garoto, dizendo que encostar nela de forma forçada trará graves consequências. Ele diz que não vai impedi-la de fugir, mas alerta que, com as habilidades atuais, ela logo seria pega de novo. Tang Soo fica irritada ao ver suas habilidades sendo subestimadas daquela forma tão direta. O garoto a desafia a desfazer o selo de pontos de pressão em seu corpo antes de falar qualquer coisa. A jovem tenta liberar o seu próprio corpo, mas logo se dá conta de algo completamente inesperado. Ela se esforça ao máximo para desfazer o bloqueio, mas percebe que a técnica dele é forte demais. Com vergonha e hesitação, Tang Soo acaba chamando o garoto para pedir um pequeno favor. Ele pergunta com deboche se as coisas não estão saindo do jeito que ela planejava. A garota pede para ele liberar seus pontos de pressão, mas o rapaz recusa por saber que ela quer fugir. Tang Soo começa a ficar extremamente desesperada por não conseguir conter suas necessidades físicas. Sem escolha, ela aponta embaraçada para o vaso sanitário no canto da caverna. O rapaz fica em choque ao perceber o tipo de situação constrangedora em que eles entraram. Do lado de fora, o tempo passa enquanto o clima bastante embaraçoso se instala no local. A paisagem calma da floresta contrasta com o silêncio desconfortável dentro da caverna. O rapaz decide esperar do lado de fora da entrada para dar privacidade à garota. A jovem pergunta envergonhada o que deve fazer com o vaso usado e deixa o garoto sem reação. Ele suspira e manda ela deixar tudo ali que ele mesmo cuidaria do vaso depois. Ele pensa que a primeira impressão entre eles nesta nova vida acabou sendo um completo desastre. Algum tempo depois, Tang Soo deixa o orgulho de lado e admite que está com muita fome. O garoto escuta a reclamação dela e pensa em uma solução para resolver o problema. Os dois continuam sentados na caverna em um clima distante enquanto decidem o que fazer. Ele oferece algumas pílulas de jejum, mas a garota grita irritada, dizendo que isso não é comida de verdade. Ele ensina a molhar a pílula na água, mas a jovem reclama que antes ele trazia pães recheados de verdade. O garoto fica em silêncio olhando para ela sem responder imediatamente à acusação. Ele pergunta se ela se lembra de tudo o que aconteceu no momento em que foi capturada. Tang Soo lembra que suas armas e venenos não funcionaram e ele pergunta como ela acha que ele resistiu ao veneno. Ela cogita que ele usou um vial antiveneno caríssimo para conseguir neutralizar seus ataques. A garota explica o valor absurdo daquela bebida e calcula quanto custaria um frasco inteiro. De repente, uma suspeita terrível passa pela cabeça de Tang Soo ao olhar para o rapaz. Ela encara o garoto apreensiva sem querer acreditar no que acabou de concluir. O rapaz começa a suar frio com o olhar desconfiado que está recebendo da jovem. Sem ter como esconder o garoto, finalmente confessa que todo o dinheiro dele acabou. Ele mostra um saco de moedas completamente vazio jogado no chão da caverna. Tang Soo pergunta quanto dinheiro ele tinha no começo e ele responde que eram 4 lingotes de prata. Ao ser questionado sobre o custo do antídoto, o garoto revela que gastou metade de tudo só com isso. Ela tenta entender a conta, pois ele planejava ficar um mês, mas o dinheiro acabou em 2 semanas. Tang Soo perde a paciência e grita perguntando se o garoto é um completo idiota. A garota briga por ele não saber calcular gastos básicos, enquanto o rapaz tenta se esquivar. Revoltada, a jovem manda usar o próprio dinheiro dela, e o rapaz comemora por não saber que ela tinha moedas. Tang Soo fica sem palavras ao ver a falta de vergonha na cara do seu sequestrador. O garoto pergunta onde está o dinheiro e ela explica que a bolsa está presa na sua cintura. Ele decide pegar o dinheiro sozinho e deixa a jovem em pânico ao se aproximar dela. O rapaz chega extremamente perto de Tang Soo, deixando a garota completamente envergonhada. Ele começa a procurar a bolsa na cintura dela, enquanto reclama da quantidade de armas escondidas. Vermelha de vergonha, a jovem avisa em detalhes onde exatamente a bolsa de moedas está guardada. Tang Soo fecha os olhos morrendo de vergonha, enquanto ele continua procurando o dinheiro nas roupas dela. Agoniada com a situação, a garota implora para que ele encontre o saco de dinheiro o mais rápido possível. Finalmente, o rapaz consegue encontrar e pegar a bonita bolsa de moedas de Tang Soo. Ao abrir a bolsa, ele fica surpreso ao ver como as grandes famílias nobres são imensamente ricas.
A garota começa a xingá-lo de pervertido, mas o garoto pede para ela parar de inventar nomes estranhos. Ele avisa que vai até a vila fazer compras com o dinheiro dela e pergunta o que ela deseja que ele traga. A jovem pede roupas limpas e uma cama decente por não aguentar mais dormir no chão duro da caverna. Ela exige comida de verdade e avisa que odeia os pães que ele trazia embora o rapaz os achasse bons. Tangsuol debocha dizendo que o paladar do garoto foi estragado por comer apenas pílulas de jejum. Sem paciência, o garoto manda ela comer o que vier e deixa a jovem em pânico implorando por compaixão. Pouco depois, o rapaz chega à vila movimentada para comprar os mantimentos que eles precisam. Usando um chapéu de palha, ele anda pelos comerciantes garantindo tudo o que foi solicitado. Ele caminha de volta, refletindo sobre o fato de não saber o dia exato em que o ataque aconteceria. Por isso, ele decidiu mantê-la segura por pelo menos um mês enquanto traz a comida que ela pediu. Tang Soo pensa sozinha que, embora desconfie da história, o olhar do rapaz não parece ser de uma pessoa má. Enquanto aceita a comida dada pelo garoto, ela pergunta se ele conhece muitos detalhes sobre a vida dela. A jovem reclama que não sabe absolutamente nada sobre a história ou a verdadeira identidade do rapaz. Ela sugere que ele compartilhe suas próprias histórias para que ambos possam construir uma relação de confiança. Ao ouvir o pedido da garota, o rapaz se lembra de conversas marcantes que os dois tiveram no passado. Ele recorda de quando a versão futura de Tang Soo dizia repetidamente essas mesmas palavras para ele. Ele reflete sobre como a garota do seu passado e a jovem que está ao seu lado agora são pessoas diferentes. Mesmo com todas as mudanças, o garoto percebe que a essência da personalidade dela continua a mesma. Caminhando pela floresta, o rapaz de repente nota a presença de algo especial no meio das plantas. Ele finalmente retorna para a caverna carregando as novas compras e o presente especial que achou. Dentro da caverna, o garoto estende a mão e entrega uma chamativa flor roxa para a garota. Tang Soo encaralha a flor com um olhar confuso, sem entender o motivo daquele presente. A garota fica envergonhada, achando que é uma declaração romântica, mas ele manda ela ouvir a explicação. O rapaz revela que a planta na verdade é uma erva rara, usada para purificar e aumentar veneno. A jovem reconhece o valor inestimável da erva para mestre de veneno e pergunta surpresa onde ele a achou. Ele recorda em pensamento que na linha do tempo original, essa planta seria encontrada por ela no futuro. Tang Soo fica encantada ao olhar de perto para a lendária flor trazida pelo garoto. Ele pergunta se ela consegue absorvê-la e a jovem questiona como ele sabe sobre sua constituição especial. Ele desconversa dizendo que não é um segredo e a garota decide parar de questionar tudo o tempo todo. Disposta a usar a rara flor, a jovem aproxima o rosto da planta para começar a absorção. Tang Soo estica a língua delicadamente para extrair a essência concentrada da flor roxa. A garota saboreia o veneno da erva enquanto o garoto observa o processo de perto. Concentrada na absorção, a jovem continua ingerindo a propriedade mágica da planta medicinal. Após terminar, ela lambe os lábios satisfeita enquanto o rapaz assiste a cena em silêncio. A garota elogia a altíssima qualidade da erva e diz que levará cerca de um mês para absorver tudo. Ela explica com calma que dominar a arte de veneno exige paciência e o garoto concorda com a lógica. A jovem lembra que precisa comer primeiro antes que a erva espiritual lhe cause alguma indigestão. O garoto oferece exatamente os mesmos pães recheados de antes e a garota fica paralisada em choque. Para não perder a comida, ela finge uma alegria exagerada e aceita o pão oferecido pelo garoto. Com os braços ainda amarrados, a jovem aceita ser alimentado na boca pelo rapaz com paciência. Enquanto ela come, o garoto reflete sobre como a impaciência do passado quase destruiu a vida da jovem. O garoto pensa no que precisa fazer durante esse tempo em que ela estará ocupada com a absorção. De repente, ele trava a mão no meio do caminho ao sentir uma presença perigosa se aproximando. Tang Soo fica confusa sem entender o motivo de ele ter parado de alimentá-la de um lado para outro. Ela pergunta o motivo de ele ter parado, e o rapaz apenas manda a garota aguardar em silêncio. Do lado de fora, o vento sopra forte entre as árvores da montanha, indicando a chegada de inimigos. O rapaz percebe que vários homens armados estão cercados ao redor da entrada da caverna. Ele pede desculpas por interromper a refeição e manda a jovem começar a absorver a flor imediatamente. Com um olhar sério, o garoto se prepara mentalmente para enfrentar o perigo que se aproxima. Do lado de fora, um grupo de guerreiros armados com espadas finalmente encontra o esconderijo. O líder do grupo, com o rosto cicatrizado, avisa aos seus homens que o dia da vingança finalmente chegou. Uma atmosfera tensa e perigosa toma conta de toda a região da montanha. Os outros guerreiros observam a entrada com olhares cheios de ódio e sede de sangue. Todos os invasores possuem marcas e traumas causados no passado pelo clã Tang. Eles avançam a passos lentos até a entrada, onde o garoto se posiciona para proteger Tang Soo.
Ele desembainha sua espada e se coloca na frente da garota para bloquear o caminho dos inimigos. Tang Soo fica apreensiva ao perceber o tamanho da ameaça que veio atrás dela. A jovem avisa que absorver a erva durante uma luta pode causar uma reação terrível em seu corpo. Ele explica que o efeito da planta vai diminuir com o tempo e garante que fugir agora é impossível. O garoto afirma que a melhor opção é ela usar apenas armas escondidas enquanto absorve a flor. Ele pede para ela não se preocupar e promete garantir que ela volte para casa em segurança. Do lado de fora, o líder dos invasores dá um passo à frente, se aproximando da entrada. O homem cicatrizado de cabelos brancos encara o rapaz com um olhar ameaçador. O líder diz que nunca viu o rosto do garoto antes e nota que ele não pertence ao clã Tang. O rapaz responde com calma e admite que eles foram muito espertos em conseguir encontrar o local. O homem explica que desconfiou de alguém comprando com frequência aqueles pães de gosto horrível. Tang Soo fica sem reação, enquanto o garoto ainda tenta defender que achava os pães gostosos. O líder aponta para Tang Soo, dizendo que o assunto deles é exclusivamente com a herdeira do clã. Ele promete que deixará o garoto ir embora em paz se ele entregar a garota sem resistir. O homem de cicatriz observa atentamente a reação do jovem, esperando por uma resposta. Ao ver a postura firme do garoto, o líder percebe que ele recusa entregar a jovem. O homem pergunta se o jovem já ouviu falar do famoso título de matador de 100 espadachins. Ele conta que seu antigo mestre tinha esse título e foi morto brutalmente pelas armas do clã Tang. Tang Soo escuta a história trágica com o coração apertado diante de tamanha sede de vingança. O líder reconhece que seu mestre era um monstro cruel que tirava a vida de inocentes sem piedade. Os dois continuam em silêncio ouvindo o relato enquanto o clima fica cada vez mais pesado. Apesar de todas as atrocidades, o homem afirma que aquele vilão ainda era o seu mestre. Ele lembra de quando era um órfão miserável e o mestre foi a única pessoa a lhe dar comida e lar. Antes do clã Tang atacar o mestre, cortou o olho do próprio discípulo para salvar sua vida. O garoto se fingiu de vítima inocente perante os assassinos para conseguir sobreviver. Ele chora ao se lembrar do sacrifício que seu mestre fez para garantir a sua sobrevivência. O homem avisa que todos os seus aliados carregam o mesmo ódio profundo e querem destruir o clã Tang. Ele afirma que o ciclo de ódio e vingança entre eles é algo impossível de ser quebrado. Tang Soo sente o peso daquelas palavras enquanto o garoto continua com o olhar inabalável. O rapaz pensa consigo mesmo que entende perfeitamente como os humanos estão presos à vingança. Ele reflete que não existem vilões absolutos no mundo, pois o ódio funciona como uma teia sem fim. O garoto segura o cabo de sua espada com mais força, sabendo exatamente onde essa teia vai parar. Ele recorda do mundo devastado pelo sangue e pela destruição que nasce do ódio acumulado. Ele encaralha o líder inimigo sabendo que conversar não vai mudar o destino daquele confronto. O homem pede para o jovem se afastar, pois não quer transformar mais ninguém em um vingativo. O garoto se recusa a sair do caminho e empunha sua espada pronto para enfrentar todos eles. O garoto firma a pegada na bainha e libera uma aura sombria e aterrorizante. A energia negra se espalha pelo chão cobrindo a entrada do esconderijo com perigo. Os guerreiros inimigos ficam completamente paralisados de medo ao sentirem a aura. Eles começam a suar frio e recuam assustados diante de tamanho poder sombrio. O rapaz permanece firme com a espada na mão, pronto para massacrar quem se aproximar. A pressão espiritual da aura é tão devastadora que faz os inimigos caírem ajoelhados. O próprio líder fica em choque sem conseguir entender que tipo de técnica é aquela. Tang Soo observa as costas do rapaz surpresa com a força descomunal que ele possui. Com os olhos vermelhos, o garoto afirma que vai superar a vingança deles na base da força. Ele atira rapidamente duas grandes bombas de fumaça no chão na direção dos oponentes. Uma enorme nuvem de fumaça se espalha de repente, cobrindo toda a visão dos inimigos. Os guerreiros se desesperam achando que o gás lançado se trata de um veneno mortal. O líder percebe na mesma hora que aquilo não passa de uma névoa para despistar todos. Nisso, várias agulhas e armas secretas cortam a névoa voando na direção do grupo. As lâminas voadoras atingem os invasores de surpresa, derrubando vários deles no chão. O líder grita avisando que o verdadeiro perigo são as armas escondidas arremessadas. Eles tentam se defender do ataque à distância, zombando do esforço do garoto. Porém, antes que possa reagir, o homem é atingido por um corte certeiro no pescoço. O rapaz surge no meio da névoa como uma sombra e avança contra os oponentes com velozes. Os homens gritam em pânico sem conseguir acompanhar a velocidade dos golpes dele. Com movimentos letais, o garoto acerta mais um golpe fatal que derruba outro oponente. Ele continua avançando pela fumaça, eliminando os invasores, um a um, sem hesitação. Com um olhar completamente frio, o garoto foca sua atenção no líder daquele bando. Irritado, ao ver seus homens caírem, o líder solta um grito furioso e avança com tudo. O homem desfere um poderoso golpe vertical, mas o rapaz bloqueia o ataque com precisão. O líder manda os subordinados irem atrás de Tang Soo enquanto ele segura o jovem.
Os guerreiros sobreviventes concordam e correm na direção da caverna para pegar a garota. Eles avançam em alta velocidade aproveitando a brecha deixada pelo combate do líder. O garoto se esquiva do ataque do líder e recua rapidamente para proteger o caminho. Sua aura negra fica ainda mais densa enquanto ele concentra toda a energia no corpo. O homem percebe a energia sombria e nota que o jovem não pertence a nenhuma seita justa. Ele questiona por qual motivo alguém do caminho das sombras estaria protegendo a garota. O rapaz responde que não é por lealdade e diz que ele jamais entenderia a razão. O líder estremece diante da resposta direta e da determinação assustadora do garoto. Uma onda esmagadora de poder se liberta da espada do rapaz cobrindo todo o lugar. Ele avisa que espadachins conversam com lâminas e garante que quem não entender vai morrer. A memória daquele combate violento se dissipa voltando para o momento atual na caverna. O garoto está de pé com a espada desembainhada, mantendo o controle total da sua aura. Tang Soo encaralha o jovem chocado ao perceber a quantidade absurda de poder dele. O rapaz pergunta por que ela está pasma e a garota grita dizendo ser impossível não se assustar. Ele explica que usa uma técnica que o intenção assassina com energia para ampliar o sentido. O garoto garante que não sofrerá desvio de energia e ela estranha a ideia de controlar o ódio. Ele manda a jovem confiar nele e afirma que já domina essa habilidade há muito tempo. Tang Soo observa o garoto com atenção e percebe que ele carrega um passado muito pesado. Decidida a lutar, ela se lança para fora da caverna pronta para ajudar no combate. A jovem arremessa suas armas escondidas com velocidade contra os invasores lá fora. Os projéteis atingem os guerreiros com precisão e abrem caminho no meio da batalha. Ela pensa que alguém com tanta energia interna com certeza nunca teve uma vida tranquila. A garota decide que retribuirá em dobro todo o esforço que o rapaz faz para protegê-la. Com um olhar firme, Tang Soo deseja do fundo do coração que o garoto saia vivo dali. O guerreiro de cabelos brancos salta para atacar com sua espada, sem abandonar as regras do clã Tang. O protagonista de olhos vermelhos se prepara para bloquear o golpe com firmeza. Os dois começam a trocar ataques intensos no meio do caminho com suas lâminas se chocando. Eles se encaram de muito perto enquanto as faíscas voam com a força do impacto. Os oponentes se afastam rapidamente após um forte choque de espadas. O adversário salta para trás e observa o jovem de uma posição mais alta. Ele admite ter ficado surpreso com aquela aura sinistra, mas diz que a habilidade do rapaz é básica. O homem afirma que o garoto deve estar sentindo o limite de seu próprio nível de poder. O jovem pensa que não importa o reino espiritual, pois uma espada no coração mata qualquer um. Ele avança e o inimigo zomba dizendo que o rapaz fala como se realmente pudesse alcançá-lo. O oponente começa a concentrar uma energia vermelha devastadora ao redor de sua lâmina. O protagonista percebe que se trata de uma técnica de energia pura, concentrada na espada. Esse tipo de poder é exclusivo de guerreiros que alcançaram o nível máximo de combate. Mesmo assim, o garoto se prepara afirmando que já desvendou o estilo de luta do adversário. O jovem avança com extrema velocidade, liberando uma grande explosão de poder. O inimigo tenta desferir um corte pesado, mas o garoto consegue se esquivar do ataque. Eles trocam golpes extremamente rápidos, que iluminam toda a floresta com energia. O rapaz se aproxima perigosamente e consegue realizar uma investida surpresa. O guerreiro de cabelos brancos entra em pânico ao ser pego de surpresa pelo movimento. Ele consegue saltar para trás no último segundo para escapar do perigo imediato. O homem desfere um golpe defensivo enquanto tenta recuperar o fôlego e o equilíbrio. O protagonista surge do meio da poeira com seus olhos brilhando em vermelho. Os dois voltam a colidir suas espadas com uma violência ainda maior. O jovem acaba sofrendo um pequeno corte no rosto durante o combate brutal. Ele é atingido na lateral do corpo e começa a sangrar bastante com o ferimento. O adversário fica confuso ao ver que o garoto simplesmente ignora a dor e o sangramento. Ele repara bem no olhar do rapaz e percebe que ele não está agindo por pura fúria. O homem nota que o jovem está controlando sua intenção assassina para evitar golpes fatais. A batalha continua frenética com faíscas voando a cada impacto de metal. As lâminas se chocam com força total, enquanto nenhum dos dois aceita recuar. O inimigo começa a suar frio sem entender como alguém daquele nível consegue pressioná-lo tanto. Ele se sente encurralado, como se fosse a verdadeira presa de um monstro assustador. Mesmo assustado, ele tenta recuperar a compostura para continuar lutando. Com um golpe poderoso, ele consegue afastar temporariamente a lâmina do protagonista. O homem tenta contra-atacar pensando que já se acostumou com aquela pressão do garoto. Ele desce sua espada com toda a força para encerrar o confronto de uma vez. Nesse momento, o sangue espirra, revelando que um golpe decisivo foi desferido. Uma lâmina sombria surge por trás, envolta em uma fumaça negra misteriosa. O guerreiro fica completamente chocado ao perceber que algo está muito errado.
Ele tenta se mover, mas percebe que está totalmente preso pelas sombras do rapaz. O protagonista aparece logo atrás dele, emanando uma aura escura e aterrorizante. O oponente, irritado, percebe que o poder demonstrado antes não era o limite do garoto. O jovem responde friamente que as presas devem ser escondidas até o momento de atacar o pescoço. Ele segura sua arma com firmeza, pronto para desferir o ataque final. O homem avisa que usar um poder tão sinistro trará um fim trágico para a vida do rapaz. Sem hesitar, o protagonista atravessa o peito do adversário com sua lâmina. O oponente cospe sangue ao perceber que foi completamente derrotado ali. O garoto afirma com frieza que já sabe disso, pois afinal ele já morreu uma vez. A cena muda, mostrando o céu limpo e as montanhas tranquilas ao redor da floresta. De repente, um forte soco atinge o rosto de outro oponente com extrema violência. O guerreiro inimigo é atingido por um soco extremamente potente e acaba sendo arremessado para longe. Tang Soo percebe que usou sua última arma e começa a pensar em atirar pedras para continuar lutando. De repente, um galho de árvore se quebra com um barulho estalado sob os pés dela. A garota perde o equilíbrio completamente e grita de susto ao começar a despencar da árvore. Ela cai direto no chão de terra, levantando uma grande nuvem de poeira ao redor do local. Os inimigos aproveitam a oportunidade e correm na direção dela, determinados a matá-la sem piedade. A jovem tenta se arrastar para trás desesperadamente enquanto busca uma forma de se defender. Ela fica totalmente assustada ao perceber a aproximação perigosa dos guerreiros armados. Vários adversários saltam do céu com suas espadas em punho apontadas na direção da garota. Ela se encolhe no chão sem forças para reagir ao ataque mortal que está prestes a acontecer. A garota se desculpa mentalmente com o rapaz e decide que precisará usar suas técnicas secretas de veneno. Nesse momento, várias lâminas caem do céu e atingem em cheio a cabeça de um dos atacantes. O guerreiro cai morto instantaneamente, deixando seu companheiro completamente confuso com a situação. Tang Soo olha para cima, surpresa, ao ver que a ajuda inesperada chegou bem na hora. O protagonista desce dos céus como um verdadeiro fantasma envolto em uma névoa de poder vermelho. Ele pousa atacando o inimigo sobrevivente com extrema agilidade antes que ele possa reagir. O oponente tenta revidar com desespero enquanto grita de raiva contra o jovem guerreiro. O protagonista desfere um golpe limpo e decapita o adversário em uma fração de segundo. Ele permanece de pé com um olhar frio enquanto o sangue do inimigo derrotado jorra no chão. Todos os outros guerreiros que tentaram atacar agora se encontram presos por sombras misteriosas. Eles desabam no chão gemendo de dor sem conseguir se libertar daquela técnica assustadora. O rapaz dá um passo à frente, com passos firmes, que ecoam de forma intimidadora pela floresta. Ele segura sua lâmina com calma enquanto observa os oponentes derrotados ao seu redor. O protagonista avisa friamente que qualquer um que se atrever a cruzar aquela linha morrerá. Os invasores ficam completamente aterrorizados e sem ar diante da presença intimidadora dele. Ele caminha lentamente em direção aos sobreviventes, aumentando ainda mais a tensão no local. Com uma silhueta sombria, ele completa dizendo que todos eles morrerão de qualquer forma. A cena muda mostrando as belas montanhas e o céu azul sob a luz suave do dia. Alguém se move em alta velocidade, pulando de galho em galho no meio das árvores. Um habilidoso artista marcial avança rapidamente pela mata com uma expressão muito séria. Ele está extremamente preocupado e torce do fundo do coração para que sua amada filha esteja bem. O pai se lembra com carinho de sua caçula, que sempre foi criada como uma joia preciosa. Após rastrear o paradeiro dela, ele finalmente descobriu que ela estava escondida nas montanhas. Ele teme que a facção rival esteja tentando se vingar atacando diretamente o clã Tang. De repente, o homem para por um instante e começa a farejar o ar ao redor. Ele sente um forte cheiro de sangue e se desespera pensando que a batalha já começou. Ao investigar o local, ele encontra os primeiros corpos dos inimigos espalhados pelo chão. O homem avança e vê ainda mais guerreiros mortos, cortados de forma extremamente violenta. Ele acha estranho ver que a maioria das feridas profundas foi causada por uma única espada. O guerreiro observa os arredores com atenção, tentando decifrar o que realmente aconteceu ali. Preocupado, ele acelera ainda mais os seus passos correndo em direção ao coração da floresta. O pai de Soo chega a uma clareira e avista um jovem misterioso cercado por dezenas de corpos. Ele para e encara a cena, tentando processar a quantidade absurda de destruição no local. O rapaz continua de pé no centro de tudo, liberando uma densa energia escura e sombria. O homem percebe que a intenção assassina do rapaz é tão terrível quanto a de um mestre veterano. Ele foca seu olhar na figura silenciosa do jovem, que permanece de costas para ele. O pai resolve falar e pergunta em voz alta o que exatamente aconteceu naquele lugar. Antes de obter qualquer resposta, ele sente uma força sombria, prendendo seu corpo de repente. O homem fica completamente imobilizado por fios de sombra sob um céu tingido de vermelho. O protagonista vira levemente, o rosto revelando seus olhos brilhando em um tom vermelho mortal. O pai de Soo tenta manter a calma para lidar com a situação perigosa diante daquele jovem misterioso.
Ele avisa ao rapaz que agir dominado pelo desejo de sangue e sem avaliar o adversário é uma péssima escolha. O experiente guerreiro libera sua energia interna com um grande estrondo desfazendo as amarras de sombra. Ele exige uma resposta imediata, querendo saber exatamente o que aconteceu de tão terrível naquele lugar. De longe a garota grita desesperada, pedindo para o jovem herói parar antes que o combate recomece. A hora vermelha e as sombras sombrias desaparecem de repente, revelando novamente o cenário da floresta. O homem fica confuso ao perceber que a terrível pressão hostil se dissipou de um inseto para o outro. O rapaz abaixa sua espada, demonstrando estar completamente esgotado fisicamente após usar tanto poder. Sem forças para continuar de pé, o guerreiro começa a cair de costas, perdendo a consciência devagar. Tang Soo corre rapidamente e consegue ampará-lo com seus braços antes que ele atinja o chão. Ela segura o jovem desacordado com preocupação enquanto tenta entender o estado de saúde dele. A garota levanta a cabeça assustada ao perceber a presença de mais alguém se aproximando. Ela fica aliviada ao olhar bem para o guerreiro à sua frente e reconhecer o seu próprio pai ali. O homem sussurra o nome da filha, visivelmente surpreso por encontrá-la viva no meio daquela floresta. A garota pede desculpas ao pai e implora para o herói aguentar firme enquanto tenta acordá-lo. O rapaz abre os olhos lentamente e pede de forma sarcástica para ela parar de gritar bem ao seu ouvido. Soo explica aliviada que ele derrotou todos os inimigos sem deixar nenhum único sobrevivente para trás. O pai da jovem observa a interação dos dois em silêncio absoluto, ainda chocado com o que testemunhou. Ele se espanta ao lembrar que o rapaz liberava um ódio mortal instantes atrás, e agora parece inofensivo. A garota esboça um sorriso gentil no rosto feliz por ver que o jovem guerreiro está bem. Ela lembra o garoto sobre a promessa que fizeram de revelar seus nomes verdadeiros assim que saíssem dali. Savelo cobra a resposta amigavelmente dizendo que seria injusto continuar escondendo sua identidade agora. O rapaz foca seu olhar nela com calma, pronto para finalmente cumprir com sua palavra. Ele sussurra que seu verdadeiro nome é Chonhui, enquanto ela o apoia com cuidado na grama. A cena é tomada por uma visão brilhante de um campo florido sob a luz radiante de uma tarde ensolarada. Chonhui se lembra de quando costumava descansar de forma tranquila, deitado no colo de sua antiga mestra. Ele recorda o tempo em que a sobrevivência contra o demônio celestial era a única coisa importante. O rapaz reflete sobre como as pessoas viviam cegas pelo sangue e se pergunta quanto tempo se passou desde então. Ele sente saudades da época em que conseguia aproveitar o calor reconfortante do sol sobre a sua pele. O jovem finalmente desperta deitado em uma cama macia, com vários curativos espalhados por seu corpo. Ele abre os olhos devagar, sentindo-se um pouco desorientado, e se pergunta onde exatamente está. O garoto vira a cabeça ao escutar o barulho de uma porta de madeira se abrindo suavemente no quarto. Tang Soo entra no aposento com um semblante tranquilo, trazendo uma brisa leve para o ambiente. Ela sorri alegremente ao perceber que o jovem herói finalmente acordou depois de tanto tempo. Chonhui a observa em silêncio, tentando se situar e recuperar os sentidos por completo. Ele solta um gemido de dor ao tentar se levantar, mas a garota se desespera pedindo para ele ficar deitado. O jovem diz que ficar parado não combina com ele, mas ela insiste que seus ferimentos podem reabrir. Ao ser questionada sobre a localização, ela ri de forma divertida e pergunta onde mais eles poderiam estar. Ela lhe dá as boas-vindas oficiais, revelando que eles estão na luxuosa propriedade principal do clã Tang. Uma bela imagem aérea revela a grandiosidade e a beleza da enorme fortaleza pertencente à sua família. Chonhui fica impressionado ao olhar para os arredores e notar a riqueza dos detalhes do local. O jovem fica aliviado ao perceber que ambos conseguiram retornar em total segurança daquela floresta. A garota exibe um semblante muito sereno, demonstrando gratidão profunda por tudo que ele fez. Ela puxa uma cadeira de madeira e senta bem ao lado da cama para continuar conversando com ele. O rapaz reclama das novas cicatrizes, mas ela garante que as marcas de batalha são medalhas de honra. A jovem abaixa a cabeça com tristeza e se desculpa dizendo que ele não estaria tão machucado se ela fosse forte. O herói a fita com profundidade, percebendo que a garota realmente se sente culpada por seus ferimentos. Ela permanece em silêncio, parecendo abalada com toda a situação que enfrentaram recentemente. Para o espanto da garota, o jovem estica seu braço lentamente em direção ao rosto dela. Chonhui afasta com delicadeza uma mecha de cabelo de Saobou, deixando a jovem totalmente sem reação. Chonhui diz com um olhar sereno que no fim das contas ela também acabou ganhando um ferimento no corpo. A jovem fica completamente vermelha e sem graça diante daquele gesto inesperado do rapaz. Ela gesticula sem parar, explicando toda atrapalhada que apenas tropeçou sozinha e que aquilo não é nada sério. O rapaz concorda calmamente e conclui que se o ferimento dela é leve, as coisas terminaram bem. Sovol toca suavemente na própria bochecha com um sorriso tímido, lembrando daquele carinho no rosto. Ela solta uma risada muito sem graça enquanto o protagonista a encara com uma cara de tacho, sem entender. A garota muda de assunto com entusiasmo e nota que agora as posições deles se inverteram totalmente.
A jovem diz rindo que agora é ele quem está sequestrado, já que se encontra em território do clã Tang. Ela promete que vai alimentá-lo tão bem que ele vai se arrepender de ter vivido naquela caverna terrível. Chon-Hui apenas a fita em silêncio absoluto, mantendo uma expressão totalmente entediada e impassível. Ele pergunta se ela sabe o significado de ser sequestrado, mas a garota manda ele ignorar esses pequenos detalhes. De repente, uma batida forte soa na porta de correr, interrompendo a discussão divertida dos dois. Uma voz avisa do lado de fora que o poderoso líder da família Tang acabou de chegar ao aposento do herói. A porta de madeira começa a se abrir deslizando suavemente para revelar quem estava aguardando. O líder do clã entra no quarto com uma postura imponente e um olhar sereno direcionado ao rapaz. Ele diz que veio conferir o estado de saúde dele e pergunta com um sorriso amigável como ele está se sentindo. O protagonista foca seu olhar no imponente guerreiro, avaliando a forte presença dele no ambiente. Aquele ali é o famoso líder do clã Tang, conhecido no mundo inteiro como um dos maiores mestres marciais. O rapaz agradece o tratamento e o homem responde que o corpo do jovem já estava se curando sozinho de forma rápida. Ele explica que os meridianos do herói estavam intactos e as feridas já haviam começado a fechar no caminho. O pai diz que ele deve agradecer a seu avô que cuidou dele sem parar, mas a jovem fica tímida com o comentário. Ele orienta o garoto a focar na sua recuperação, garantindo que eles conversarão formalmente após um mês de repouso. O homem sai do quarto rindo e manda a filha descansar também, pois ela não desgrudou do garoto por nenhum dia. Muito envergonhada, Sovol fecha a porta de correr rapidamente, mandando o próprio pai descansar logo. Xianhui brinca, dizendo que agora nem sabe mais para onde olhar diante de tanta timidez da garota. Ele lembra que ela trocou todos os curativos de seu corpo, e a jovem grita mandando ele ficar quieto na cama. O líder do clã caminha pensativo e foca seus pensamentos na misteriosa e impressionante força do jovem herói. Ele segue sozinho pelo longo corredor de madeira de sua enorme residência, mantendo um semblante calmo. A enorme mansão do clã se destaca no meio das montanhas verdes, mostrando o poder daquela poderosa família. Enquanto isso, no quarto, a jovem Soolo continua ajudando pacientemente a refazer as ataduras do herói. Passado algum tempo, o rapaz já se encontra totalmente recuperado e vestindo roupas limpas e elegantes. Ele conversa calmamente com a garota e agradece por toda a ajuda e cuidado que recebeu durante aquele período. Ela sorri de forma radiante, demonstrando estar imensamente feliz com a rápida e excelente melhora dele. O rapaz a observa com carinho, sentindo-se confortável naquele ambiente tão acolhedor pela primeira vez. Um mensageiro se aproxima do pavilhão, onde eles estão para chamá-los para um compromisso muito importante. O líder do clã aguarda os jovens sob a luz brilhante do sol, pronto para recebê-los para uma refeição especial. O protagonista chega vestindo trajes pretos formais e elegantes adequados para um encontro de alto nível. Uma mesa gigantesca e repleta de pratos sofisticados e deliciosos foi preparada exclusivamente para eles. O homem pede para ele se sentar à vontade e o jovem agradece elogiando as incríveis técnicas médicas do clã Tang. O anfitrião sugere que comece a comer antes que os deliciosos pratos esfriem na mesa de banquete. Ao saborear a refeição, o rapaz pensa que nunca comeu algo tão refinado e saboroso em toda a sua vida passada. A garota se oferece de forma atenciosa para ajudá-lo a tirar os espinhos do peixe com sua técnica apurada. O líder da família dá uma dica amigável de como cortar o peixe de forma correta e sem dificuldades. Ele fecha os olhos por um breve momento, se preparando para iniciar a conversa formal sobre a grande dívida. O homem pede para ele comer enquanto escuta e afirma que o clã Tang tem uma dívida imensa de gratidão com ele. Ele agradece solenemente ao jovem guerreiro por ter protegido sua filha com tanta bravura contra os perigos. Xiaolui fecha os olhos e responde que não salvou a vida da jovem, sem ter um motivo muito forte para isso. O pai garante que é uma regra do clã retribuir favores 10 vezes mais e se oferece para realizar qualquer desejo dele. O rapaz apenas sorri de canto, demonstrando satisfação e calma ao ouvir aquela generosa proposta de ajuda. Ele reflete que começou a usar a espada por pura fome e agora se vê diante de um banquete que nunca sonhou em ter. Xianhui diz que não consegue imaginar ou desejar uma vida além dessa, enquanto o pai de Soou pergunta se ele realmente não tem nenhum desejo especial. No entanto, o jovem mestre complementa dizendo que se houvesse apenas mais uma única coisa que pudesse desejar em sua vida, seria apenas ter alguém para compartilhar uma boa refeição como essa, tanto no momento de agora quanto no futuro. Ao ouvir aquelas palavras sinceras, a jovem Sovol fica completamente sem reação e o encara comovida. O pai dela fecha os olhos pensativo e apenas murmura se aquilo realmente era tudo o que ele queria. De repente, o líder do clã chama pela filha, que responde prontamente ao chamado de seu pai. Sem rodeios, o homem ordena de forma imponente que Sovol fique noiva do jovem mestre Xian-Ai. A garota entra em choque imediato com os pauzinhos na mão, sem conseguir processar o que acabou de ouvir.
Ela fica extremamente vermelha de vergonha e solta um som de total descrença com a proposta repentina de casamento. Desesperada, ela diz que isso é repentino demais e briga com Xionghui por continuar comendo tranquilamente no meio daquela confusão. O pai pede calma e explica que quer apenas torná-lo noivo para mantê-lo por perto, já que o rapaz havia dito que desejava se tornar parte da família. Ele acrescenta que o jovem tem todas as qualificações para isso, mas a filha tenta argumentar mesmo, sabendo que é verdade. Sovol sugere que a palavra família dita por Xionghui talvez não signifique noivado, mas o próprio rapaz interrompe, dizendo que já deixou sua intenção clara. Ele afirma que nenhum homem faria tanto por uma mulher de quem não gosta e pergunta diretamente se ela por acaso não gosta dele. A garota gagueja completamente envergonhada, sem saber como responder àquela pergunta tão direta e embaraçosa. Ela tenta se explicar dizendo que não é bem isso, enquanto o jovem mestre apenas a observa de forma calma. O líder do clã fecha os olhos com uma expressão séria, assumindo um tom de extrema importância para a conversa. O pai revela que aquela proposta não é apenas pelos desejos do jovem, mas sim algo pensado especialmente para o bem da própria Sovol. Ele explica que a constituição espiritual de veneno com a qual ela nasceu é uma grande bênção para o clã, mas também se torna uma terrível maldição com o tempo. O homem alerta que se o veneno continuar se acumulando no corpo dela, ela corre o risco de nunca poder gerar filhos no futuro. Diante dessa dura realidade, a garota apenas abaixa a cabeça em silêncio com uma expressão visivelmente triste e preocupada. Xionghui observa em silêncio a reação dolorosa da jovem ao confrontar aquele triste destino inevitável. O pai diz que não vai pressioná-la, mas que se preocupa muito como pai, enquanto Sovol pede para ele não se preocupar tanto. Com um sorriso dócil, ela promete que nunca vai se arrepender ou guardar rancor, pois aquele corpo precioso foi um presente de seus pais. O pai fica profundamente emocionado com a maturidade e a bondade das doces palavras de sua querida filha. Enquanto os dois compartilham aquele momento de pura emoção e brilho familiar, o jovem guerreiro apenas observa tudo sem dizer nada. O rapaz pigarreia quebrando o clima emocionante e pede desculpas por interromper aquele momento tão tocante entre pai e filha. Com total seriedade, ele revela de forma surpreendente que na verdade existe uma solução simples para aquele grave problema. Pai e filha ficam completamente pasmos com a declaração repentina e o líder do clã pergunta imediatamente o que ele acabou de dizer. O homem pergunta se é sério e o jovem explica que basta restringir o fluxo de energia nociva no corpo, ensinando a fórmula oral para isso. Ele se recorda de sua vida passada quando o clã Tang foi destruído e a jovem teve que carregar o fardo de reviver a linhagem de sua família. Foi exatamente por esse motivo que ela realizou pesquisas incansáveis e compartilhou generosamente todos os resultados com ele no passado. O rapaz fecha os olhos, tentando lembrar com precisão as palavras exatas e as valiosas dicas que ela havia lhe dito naquela época. Ele começa a recitar, em voz alta, a fórmula secreta que aprendeu diretamente dela na vida anterior. Ao escutar as palavras do rapaz, o líder do clã arregala os olhos em absoluto choque, sem conseguir acreditar no que ouve. O homem fica suando frio, extremamente perplexo com a complexidade e a precisão daquela técnica incrível revelada pelo jovem. Um silêncio profundo toma conta de toda a luxuosa sala de jantar, enquanto a revelação da fórmula é totalmente absorvida por todos. O líder do clã mantém sua boca fechada e a expressão incrivelmente séria, tentando processar aquela valiosa informação. Ele afirma com orgulho que é o grande senhor do clã Tang de Sichuan e o rapaz responde calmamente, dizendo que já sabe disso. O mestre declara que é um homem capaz de realizar quase tudo, especialmente quando o assunto envolve venenos e as armas ocultas de sua família. Mas ele confessa com tristeza que apesar de todo seu imenso poder, havia muito pouca coisa que ele conseguia fazer para ajudar sua própria filha. O líder admite que agora tem uma dívida de gratidão ainda maior com o jovem e que nem sabe o que oferecer para poder pagar por esse favor. O rapaz diz de forma humilde que apenas repassou o que ouviu de outra pessoa e que ele não precisa considerar aquilo como um favor. Ele olha para a garota e diz que pelo menos agora ela pode respirar aliviada sem precisar se preocupar com aquele antigo fardo. Com um sorriso radiante e alegre, Sovol se pergunta se na verdade já não recebeu coisas demais daquele incrível jovem guerreiro. O sol brilha intensamente no céu azul, trazendo um clima de novos começos e esperança para o futuro de todos ali presentes. O líder do clã se levanta dizendo que como a refeição acabou, é hora de encerrar aquela reunião de negócios por hoje. O homem pede para a filha entrar primeiro, pois ele ainda precisa ter uma conversa particular a sós com o jovem Xionghui. A garota se despede alegremente acenando de longe e o rapaz responde de forma amigável, dizendo que haverá logo mais tarde. O jovem sorri satisfeito, enquanto o imponente líder do clã o observa de trás com uma expressão misteriosa e bastante séria. Xionghui pergunta o que o homem deseja falar, e o líder responde que gostaria de tirar apenas uma dúvida pessoal sobre o passado dele. O mestre do clã pergunta de forma direta se ele por acaso possui alguma forte conexão com a estrela assassina celestial. Diante da pergunta inesperada, o rapaz mantém um silêncio enquanto os dois se encaram seriamente naquela mesa. Ele parece um tanto surpreso com a perspicácia do homem ao tocar em um assunto tão delicado e misterioso.
Ele repensa silenciosamente sobre o nome da terrível estrela assassina celestial e o peso que essa assassina carrega. O jovem reflete que entende perfeitamente qual é a verdadeira preocupação de Tang Jinchon naquele momento. Essa energia concede um talento marcial absurdo, mas faz com que o portador perca o controle total de seu instinto assassino. Trata-se de um destino de puro sangue, determinado pelos céus, no qual o mero humano não tem qualquer poder de mudar. Sean Rui toma um gole de seu chá tranquilamente, mantendo a calma, enquanto reflete sobre essa terrível maldição. O líder garante que não está suspeitando dele, mas o jovem diz que está tudo bem e que entende as preocupações do homem. O rapaz então pergunta diretamente se o mestre quer saber se ele aprendeu as lendárias artes marciais dessa estrela assassina. Com um semblante sério e focado, o líder do clã confirma dizendo que é exatamente isso o que ele deseja descobrir. Ele explica que a aura assassina do jovem é tão densa que ele nunca viu nada parecido nem nos piores monstros das facções ortodoxas. Ele acrescenta que ficou impressionado em como o rapaz conteve essa aura ao ouvir Soul, mas ressalta que qualquer deslize pode ser fatal. Por conta disso, o mestre do clã se prepara para fazer uma proposta muito importante e inesperada para o rapaz. O homem se oferece para ensinar as artes internas do clã Tang e dar elixirs valiosos se o jovem aceitar abandonar sua atual técnica perigosa. Diante de uma proposta tão generosa e rara, o rapaz permanece em silêncio absoluto, apenas analisando as intenções do mestre. O jovem agradece de forma respeitosa, mas recusa a oferta, aceitando apenas a boa intenção, enquanto o líder do clã pergunta o motivo. Tion Rui responde com um sorriso amigável que prefere subir a montanha íngreme, que ele mesmo construiu com as próprias mãos do seu caminho. Ele diz que mesmo se tropeçar nessa jornada, ficará bem se tiver alguém ao seu lado para segurá-lo, deixando o mestre surpreso com sua determinação. Com um leve sorriso no rosto, o homem diz que entende perfeitamente a firme decisão e o orgulho do jovem guerreiro. Ele diz que vai verificar a técnica, mas está curioso sobre quem ensinou, e o rapaz desconversa dizendo que foi apenas um encontro milagroso. O mestre percebe que há segredos que ele não pode revelar, e o jovem garante que haverá um dia no futuro em que ele poderá contar tudo. O homem concorda em não insistir mais e diz para ele ir descansar antes que fique tarde demais, recebendo uma reverência educada do rapaz. Ao se retirar, o rapaz se despede, chamando o homem de sogro, o que faz o líder do clã estremecer de imediato com a audácia do genro. O mestre do clã fica encarando o jovem com uma expressão estupefata, enquanto Xiao Rui apenas o olha de volta com total tranquilidade. Ele fecha os olhos suando frio e resmunga baixinho que seu coração ainda não está totalmente preparado para ser chamado daquele jeito. O rapaz brinca dizendo que não ouviu bem e o chama de sogro novamente, fazendo o homem gritar irritado para ele não usar mais esse título por enquanto. A noite se passa tranquilamente sobre a gigantesca e imponente mansão do clã Tang, enquanto um novo dia começa a amanhecer. No dia seguinte, Sovol aparece chamando pelo rapaz e avisa de forma impaciente que o sol já está alto e que é hora de acordar. Xiangui abre a porta com uma expressão extremamente sonolenta e com os cabelos bagunçados de quem acabou de se levantar da cama. Ele pergunta o motivo daquela roupa elegante e ela reclama que se vestiu toda bonita para o noivo recebê-la com os olhos cheios de remela. O jovem pisca os olhos, ainda meio atordoado pelo sono, sem conseguir entender direito por que ela está tão arrumada logo cedo. Ao ouvir que ela aceitou um noivado muito rápido, a garota fica vermelha e grita dizendo que foi ele quem se declarou primeiro de forma vergonhosa. Ele confirma calmamente que fez isso porque gosta dela e pergunta qual é o verdadeiro motivo para ela estar tão arrumada hoje. Ela faz um bico fofo de irritação e emburra a cara, não querendo ceder tão facilmente àquela conversa com o noivo. Irritada, ela diz que só vai contar quando ele estiver pronto e o empurra de volta para o quarto, mandando ele se lavar e trocar de roupa logo. Pouco tempo depois, os dois finalmente saem juntos para explorar as movimentadas e belas ruas comerciais daquela grande província. As calçadas estão repletas de pessoas e as lojas decoradas com belos guarda-chuvas coloridos criando um cenário muito vivo e alegre. Com muita energia, Sovol aponta para frente e declara alegremente o início oficial do passeio deles pela província de Sichuan. O rapaz diz que ela está animada demais por apenas sair de casa, mas depois admite baixinho que também estava muito ansioso por esse momento. Ela explica que como ele vai se tornar o genro do prestigiado clã Tang, é extremamente importante que ele conheça muito bem toda a região. Xiao Rui fica em silêncio com um olhar pensativo observando a bela paisagem e as pessoas ao redor deles na província. Ele recorda que em sua vida passada toda essa província foi completamente destruída pelo demônio celestial, tornando essa primeira vez que a vê intacta. Sovol reconhece o comerciante local e o cumprimenta alegremente perguntando se os negócios da loja dele estão indo bem ultimamente. O homem comenta surpreso que soube da viagem dela ao Murim, mas Sovol desconversa com um riso sem jeito, dizendo que teve seus motivos para voltar rápido. O comerciante pergunta quem é o rapaz misterioso ao lado dela, e a jovem o apresenta com orgulho, dizendo que ele é o seu noivo.
Ao ouvir a palavra noivo, o humilde vendedor arregala os olhos e fica com uma expressão de absoluto choque e incredulidade no rosto. Ele dá um pulo de susto, desacreditado, e Sowol pede para Xionghui não ficar ali parado com cara de bobo e cumprimentar o senhor educadamente. O jovem se curva levemente com um sorriso sem graça e se apresenta de maneira simples, dizendo que seu nome é Xionghui e Mamu. Sovol puxa a bochecha do rapaz, dizendo que apenas falar de cabeça erguida não conta como cumprimento, mas ele se justifica, dizendo que não tem o hábito de abaixar a cabeça. O comerciante avisa que os boatos sobre o noivado vão se espalhar rápido pela província, mas ela responde alegremente que fez isso justamente com essa intenção. O rapaz fica um pouco confuso e Sovol ri de canto, provocando-o, dizendo que pode adivinhar o real motivo dele estar agindo dessa forma. Ela brinca dizendo que ele deve estar inseguro sobre os boatos do noivado antes do casamento oficial, e o rapaz ironiza dizendo que ela deveria abrir uma tenda de adivinhação. Soul diz que ele tem uma baixa autoestima muito estranha e que não deveria se importar com os olhares alheios, considerando tudo que já fez por ela. Ela relembra que mesmo tendo acabado de conhecê-la, ele arriscou a vida por ela e depois recusou ouro e prata apenas para pedir para ficar ao lado dela. A garota confessa timidamente que com tudo aquilo se sentiu como se fosse a grande protagonista de uma linda história de romance. Ela garante que não há motivos para ansiedade, pois uma filha do clã Tang, salva por ele, jamais teria um sentimento diferente do dele no coração. Com um belo sorriso no rosto, ela exibe com orgulho o brinco brilhante que pegou na banca de acessórios do mercado local. Olhando com carinho, a jovem pergunta com uma voz doce se o lindo acessório realmente combinou bem com ela. Xionghui a encara com um sorriso extremamente caloroso, no rosto parecendo totalmente encantado com a beleza de sua noiva. Ele diz que não conseguirá nem olhar a paisagem de tão hipnotizado, e ela fica feliz com o elogio, decidindo comprar o brinco do comerciante. O simpático vendedor fica com as bochechas coradas e sorri alegremente ao ver o clima de romance tão fofo entre o jovem casal. De mãos dadas os dois, continuam caminhando calmamente pela animada província, atraindo a atenção de várias pessoas ao redor. Depois eles se sentam em uma pequena barraca de rua para saborear um delicioso prato típico quente e muito apetitoso de Sichuan. Satisfeitos com a refeição, eles continuam seu passeio divertido, observando os comércios locais e aproveitando a companhia um do outro. Enquanto isso, de volta aos imponentes aposentos da grandiosa mansão do clã Tang, uma nova e séria reunião está prestes a começar. Suol comenta que está feliz que ele gostou da comida e o rapaz explica que, como cresceu passando fome, não costuma rejeitar nenhum tipo de alimento. Ela lamenta com carinho, lembrando que ele costumava comer pílulas de jejum, e o jovem mestre pede desculpas sem jeito por ter feito aquilo. Conversando de forma descontraída e amigável, o casal finalmente retorna para dentro dos limites seguros da propriedade do clã. Ao se aproximarem do pátio principal, eles avistam um grupo de guardas e anciãos reunidos em frente ao salão de reuniões do clã. O jovem pergunta o motivo de toda aquela agitação e Sovol se assustou ao se lembrar de que hoje é uma data muito importante para a família. No centro do pátio, o patriarca do clã conversa seriamente com alguns homens de mantos verdes que parecem ter acabado de chegar de viagem. Sentindo a aproximação deles, um dos homens do clã com trajes verdes se vira rapidamente com uma expressão bastante curiosa no rosto. O rapaz abre um grande sorriso alegre ao ver Soul e comenta animado que acabou de saber da notícia do retorno antecipado dela. Xionghui observa o jovem desconhecido com um olhar um tanto desconfiado e frio, se perguntando internamente quem seria aquele sujeito. Enquanto o clima no pátio muda, a cena retorna para os momentos anteriores dentro de uma das salas privadas de reuniões da mansão. O chefe de escolta Tang Yuujin fica completamente em choque ao ouvir a notícia chocante sobre o noivado repentino de Soul. O patriarca do clã mantém sua postura calma e confirma de forma direta e sem hesitação que a notícia do noivado é real. O aliado diz que foi inesperado e que não achava que o líder daria a mão dela tão fácil, mas o homem garante que investigou muito antes de se decidir. Ele relata que o rapaz cresceu órfão e que aos 15 anos destruiu uma facção inteira sozinho, usando uma técnica muito perigosa de aura assassina. O líder diz que pelo histórico o jovem parece cruel até mesmo para as gangues do submundo, mas afirma que pessoalmente ele age de forma bem diferente. No entanto, o chefe de escolta rebate dizendo que quando viu pessoalmente o rapaz agiu exatamente com aquela mesma frieza implacável. O patriarca acrescenta que pelo menos a lâmina dele não está apontada para o clã e revela que na verdade ele apenas sequestrou Sovol para protegê-la. O homem diz que ele ensinou a controlar o veneno do corpo dela e o aliado concorda que todo o clã tem uma imensa dívida de gratidão com o rapaz. O líder concorda e diz que por esse motivo pediu para o jovem escolher qualquer recompensa que quisesse, revelando a resposta surpreendente dele. Ele conta que o rapaz disse que não queria tesouros, mas sim apenas se tornar parte da família, e por isso aceitou o casamento dele com Sovol.
Ao ouvir aquela bela revelação, o aliado abre um sorriso alegre e sincero, ficando bastante impressionado com os sentimentos do rapaz. Ele fica todo animado e pergunta se Sovol também sente o mesmo por ele, ao que o patriarca responde com certeza afirmando que sim. O aliado diz que qualquer um se apaixonaria por um homem rude com todos, mas gentil apenas com ela, e o mestre ironiza, dizendo que vindo dele aquilo tem peso. O amigo sugere que o mestre deveria arrumar alguém novo, já que está solteiro há 10 anos, mas o líder do clã diz secamente que não tem interesse. O amigo elogia sua lealdade e diz que ele não devia julgar o rapaz, enquanto o líder agradece o elogio e avisa que é um problema sério em mãos. Ouvindo a mudança repentina de tom do líder do clã, o aliado fica imediatamente sério e pergunta o que estaria acontecendo de tão urgente. Nesse momento, uma voz do lado de fora anuncia que o líder do Esquadrão das Almas Negras deseja ver urgentemente o patriarca do clã Tang. O aliado assume uma expressão extremamente compenetrada e séria ao ouvir a chegada daquele importante e misterioso visitante. O sol começa a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja sobre a grande mansão, enquanto a cena retorna ao encontro no pátio externo. O jovem de verde lamenta choroso, dizendo que estava em outra província enquanto ela corria perigo de vida, e diz que está muito aliviado por ela estar bem. Ele aperta as bochechas dela preocupado, dizendo que ela emagreceu muito, mas a garota responde um pouco sem jeito, que na verdade não emagreceu nada. Irritado, ele diz que se estivesse lá teria acabado com os culpados, mas Sovol acalma dizendo que todos que atacaram já estão mortos. Ela explica com um sorriso que o jovem mestre Xianhui pessoalmente derrotou todos eles, deixando o Homem de Verde completamente surpreso. O jovem se apresenta formalmente como Xianhui e agradece educadamente pela imensa hospitalidade recebida do clã Tang. O pai se desculpa pela demora na apresentação e explica ao filho que Sovol voltou viva e salvo unicamente graças aos esforços de Xianhui. Ele se apresenta como Tang Chong e mestre herdeiro do clã, agradecendo imensamente ao jovem mestre por ter salvado a vida de sua amada irmã. O rapaz observa com atenção, mantendo uma expressão pensativa diante da enorme gratidão demonstrada por ele. Xianhui se lembra de que na sua vida passada esse homem era o irmão de Sovol e arriscou tudo para ajudá-la a escapar da ruína do clã. Com isso, ele finalmente compreende o porquê de Sovol ser tão obcecada por vingança antes dele, regredindo o tempo devido ao forte amor deles. Tang Qiong elogia as incríveis habilidades de luta do rapaz e diz que espera que ele descanse bastante no clã antes de voltar para casa. Sovol fica sem jeito e interrompe o irmão enquanto ele pergunta, confuso, se por acaso cometeu algum erro em sua fala. O patriarca pigarrei e interrompe o filho, dizendo que eles já estavam no meio de uma importante conversa familiar antes dele chegar. O pai explica que o jovem Xianhui não é apenas um convidado, mas sim o noivo oficial de Sovol e o mais novo membro de sua família. O irmão mais velho de Sovol paralisa completamente no lugar com uma expressão cômica de puro espanto ao ouvir sobre o noivado. Gaguejando em absoluto choque, ele tenta perguntar o significado exato daquilo, enquanto olha assustado para o rapaz. Xianhui dá um sorriso amigável e diz que está ansioso pelo futuro deles juntos, chamando-o intimamente de irmão mais velho. O cunhado fica completamente pálido e chocado de ciúmes ao ouvir aquela declaração tão direta do jovem genro do clã. Ele aponta para o pai trêmulo perguntando se aquilo é verdade e o patriarca responde calmamente que deu sua total permissão para a união. O irmão grita indignado, dizendo que não pode aceitar esse casamento repentino com alguém que eles acabaram de conhecer no clã. Xianhui diz que eles já se conhecem muito bem, pois viveram juntos em uma caverna por um mês após o sequestro, deixando o cunhado desesperado. Sovol fica vermelho de vergonha e briga com o rapaz por falar coisas desnecessárias, enquanto o irmão chora desesperado ao fundo. O irmão mais velho chora lembrando da infância dela e Sovol reclama irritada, perguntando há quantos anos atrás aquilo aconteceu. Ela grita dizendo que parou de fazer aquilo aos 12 anos enquanto o patriarca pigarreia para restaurar a ordem na conversa. O pai diz que já chega de brincadeiras e avisa que, como todos estão reunidos, é hora de tratar do assunto principal que os trouxe ali. Ele sugere que entrem na mansão, pois o pátio externo é exposto demais para tratar de segredos tão cruciais do clã Tang. Todos se reúnem em uma sala reservada e o patriarca assume um semblante extremamente sério para dar início ao relatório. Ele revela sem rodeios que o temível culto demoníaco é a mente por trás de todos os ataques brutais direcionados a Sovol. Ao ouvir o nome da terrível organização, tanto o jovem quanto o Sovol ficam completamente chocados e apreensivos com a informação. O rapaz acha muito estranho, pois antes dele regredir no tempo, esse incidente foi resolvido de forma rápida e sem qualquer grande líder por trás. O aliado diz que descobriram que eles estão na província de Guangdong e o mestre concorda que a informação obtida do clã Hao. O herdeiro se irrita e sugere invadir Guangdong para destruir os inimigos imediatamente e o pai concorda que essa é a intenção dele.
No entanto, o patriarca faz uma breve pausa com um olhar sério, indicando que haverá uma condição especial para essa missão. O pai ordena que Sovol e o noivo permaneçam na mansão, deixando a garota revoltada por não poder participar de sua própria vingança. Ele diz que entende as regras de vingança do clã, mas como faz pouco tempo desde o ataque, ele não quer que os dois fiquem se desgastando. O homem explica que o chamou apenas para mantê-los informados, deixando o jovem casal visivelmente insatisfeito com a decisão dele. Xianhui chama o mestre de sogro e concorda com Sovol, dizendo que eles mesmos devem resolver seus assuntos de vingança no mundo marcial. O patriarca diz que, como eles já puniram os primeiros atacantes, o dever deles está cumprido e que o clã Tang assumirá a retaliação final. A garota insiste murmurando baixo que, como Xianhui quase morreu para salvá-la, ela deveria ter permissão de ir junto com eles. O pai a encara com um olhar extremamente terno e sério, chamando calmamente pelo nome de sua querida filha. Ele pede de coração para aceitar seu pedido, pois confessa que não tem coragem de vê-la correndo perigo novamente tão cedo. Diante do apelo sincero e preocupado de seu pai, Sou abaixa o olhar sem conseguir continuar contestando a decisão dele. Caminhando com Xianhui, ela reclama que o pai usou um golpe baixo com aquele apelo emocional, impedindo qualquer chance de recusa dela. O rapaz pensa que isso é problemático, pois enfrentar o culto demoníaco poderia dar pistas cruciais sobre o paradeiro do demônio celestial. Olhando para o noivo, a jovem Sovol pergunta se ele realmente vai aceitar a ordem e desistir de ir atrás dos inimigos tão facilmente. Ele diz que seria normal ela estar com medo após sua estreia assustadora no mundo marcial, mas ela garante que fugir acabaria com seu orgulho. Ela diz que quer orgulhar o clã, mas entende a preocupação de seu pai e por isso não quer continuar agindo de forma teimosa diante dele. Xianhui a observa em silêncio com um olhar compenetrado, parecendo admirar a grande determinação e maturidade de sua companheira. Ele sorri de canto e diz que às vezes é muito mais fácil pedir perdão do que permissão antes de tomar uma atitude ousada no clã. Com um passo firme à frente, o jovem mestre sugere um plano alternativo e muito ousado para resolverem toda aquela situação. Olhando para ela de forma desafiadora, ele declara que a partir daquele exato momento está oficialmente sequestrando Sovol para Guangdong. A garota arregala os olhos e fica totalmente surpresa e estupefata com a proposta insana e divertida de seu audacioso noivo. A noite cai silenciosamente sobre as ruas desertas da província, enquanto as estrelas e a lua cheia começam a iluminar o misterioso céu. Duas sombras ágeis saltam rapidamente por cima dos telhados da mansão, movendo-se com extrema destreza rumo à nova e perigosa jornada. De repente, um enorme machado de metal é cravado brutalmente no chão, revelando a presença de perigosos guerreiros ocultos na escuridão. O homem todo enfaixado reclama furioso que eles caíram no sono como idiotas e acabaram perdendo completamente a noção de quantos dias se passaram. Ele se coça sem parar de impaciência e esbraveja perguntando quando os malditos membros do clã Tang finalmente vão aparecer para a batalha. Uma mulher com punhos de ferro diz para ele ter calma e sugere que ele gaste o tempo pensando em como vai estraçalhar os inimigos do clã Tang. Ela acrescenta com um olhar frio que eles precisam devorar o máximo possível de presas que caírem na teia mortal que prepararam. Enquanto os inimigos aguardam ansiosos, o céu noturno e a lua cheia iluminam a pacífica e silenciosa província de Guangdong. Sovol comenta pensativa que seu pai já deve estar passando pela região de Zhongqing naquele exato momento de sua jornada. O jovem concorda segurando o cabo de sua espada e calcula que pela hora o patriarca realmente deve estar bem perto do destino dele. Ele diz que está tudo perfeito e pergunta se eles também devem se preparar para partir imediatamente para a perigosa missão secreta. A lua cheia brilha intensamente no céu, indicando que o plano ousado de fuga da mansão já está em acrescimento sob o manto da noite. Perto dali, um dos guardas do clã Tang vigia atentamente a entrada do estábulo de cavalos sem suspeitar de qualquer perigo por perto. O vigia solta um longo e descuidado bocejo de sono, relaxando totalmente a sua postura defensiva durante o silencioso turno da madrugada. De repente, ele é surpreendido e imobilizado por trás de forma extremamente rápida e silenciosa, sem ter qualquer chance de gritar por ajuda. O guarda caiu desmaiado no chão e o jovem casal aparece das sombras, observando o homem totalmente apagado para poderem agir sem alarde. Sovol pergunta preocupada se isso é certo, mas o rapaz garante que assumirá toda a culpa pelo sequestro se algo der errado no plano. A jovem o encara com os olhos arregalados de surpresa, sentindo seu coração palpitar mais forte com a atitude protetora dele. Ela diz que não gosta de vê-lo carregar todo o fardo sozinho e promete que fará o seu melhor para ajudá-lo na jornada até Guangdong. Ouvindo as palavras determinadas de sua amada noiva, o jovem guerreiro esboça um leve e sincero sorriso de canto, muito satisfeito. Sovol sobe montado em um cavalo e pergunta qual será o animal que o jovem mestre vai usar para a longa viagem deles pela província. Para a surpresa dela, ele revela que na verdade não sabe andar a cavalo, deixando a garota sem entender o porquê de terem invadido o estábulo.
Ele explica que era o único jeito rápido e sugere ir na garupa dela fazendo o Soul Wall se perguntar quem afinal está sequestrando quem ali. Ele reflete que antes de regredir os cavalos eram caros demais, e quando pôde comprar um, ele já corria mais rápido do que qualquer animal. Sem alternativa, Sovol pede para ele subir logo na garupa, e o rapaz se desculpa educadamente enquanto se acomoda logo atrás dela. Ao sentir a forte aproximação física do jovem mestre atrás dela, a garota se assusta e fica extremamente corada de tanta vergonha. Ela pergunta timidamente se aquele contato físico íntimo já era o plano dele desde o início, e o rapaz apenas sorri perguntando se há problema. Ela murmura que ele é bem travesso, mas ele rebate dizendo que ela não deveria falar daquilo e pergunta de brincadeira se ela prefere descer. Enquanto isso, a cena corta para a província de Guangdong, onde o terrível confronto final com o culto demoníaco está prestes a eclodir. Uma gigantesca e sombria fortaleza escondida entre as montanhas serve como base para a perigosa facção que planejou os ataques malignos. Passos pesados e firmes começam a ecoar na escuridão, anunciando a chegada de forças implacáveis prontas para invadir o local misterioso. Os temíveis membros do esquadrão de elite das Almas Negras se posicionam silenciosamente nos telhados, aguardando o sinal de invasão. O espião garante ao Rei do Veneno que jamais mentiria e confirma que os remanescentes do culto demoníaco estão escondidos exatamente ali. O comandante avisa que a fortaleza já está cercada pelas forças de elite e sugere dar a ordem imediata de ataque para destruir tudo. O patriarca dispensa o mensageiro do clã Hall agradecendo pela informação crucial e promete que retribuirá o favor devidamente mais tarde. O Rei do Veneno observa a fortaleza inimiga com um olhar gélido e imponente, emanando uma forte intenção assassina de pura vingança. De repente, o patriarca pergunta ao comandante que tipo de homem ele demonstrou ser durante toda aquela longa viagem até Guangdong. Ele reflete que ser líder é difícil por ter que proteger aliados e confessa que seria bem mais simples se ele apenas invadisse e matasse todos só. O líder diz que mesmo que tenha ferido sua filha, não pareceria correto para o chefe de um clã agir apenas movido por sentimentos pessoais. No entanto, ele admite que estando tão perto do portão inimigo, ele já não se importa mais com nenhuma dessas regras de etiqueta marcial. O fiel comandante o encara extremamente impressionado e surpreso ao notar o nível absurdo de fúria silenciosa que emana de seu líder. Ele pede para o chefe não se preocupar e garante que o esquadrão manterá o cerco absoluto para impedir que qualquer boato vaze dali. O mestre agradece de forma fria e fecha os olhos preparando sua mente e sua formidável energia interna para iniciar o massacre final. O silêncio sepulcral domina a entrada principal da fortaleza inimiga, nos instantes cruciais que antecedem o início do terrível ataque. De repente ocorre uma explosão gigantesca e devastadora que destrói completamente os imponentes portões de madeira da grande fortaleza. Com o estrondo, os perigosos cultistas vestidos de preto correm desesperados em meio à fumaça para ver o que causou aquela destruição total. Os guerreiros do culto demônico ficam completamente horrorizados e pasmos ao testemunharem a figura que emerge imponente do caos. Uma silhueta intimidadora caminha calmamente em meio à densa fumaça da explosão, demonstrando um poder verdadeiramente esmagador. O lendário Rei do Veneno surge imponente com um olhar de puro ódio, pronto para exterminar sem qualquer piedade cada um dos invasores. Ao reconhecerem o lendário patriarca, o homem enfaixado e a mulher de cabelos pretos entram em completo estado de pânico e pavor. O inimigo se desespera perguntando por que o Rei do Veneno veio totalmente sozinho, sem trazer nenhum seguidor das seitas ortodoxas com ele. O mestre declara friamente que as aparências não importam mais e avisa que em breve todos ali não passarão de meros cadáveres envenenados. Nisso, o guerreiro enfaixado começa a tossir e a cuspir sangue, enquanto segura o próprio pescoço com muita dificuldade. Ele fica revoltado com a situação e reclama que eles confiaram em informações erradas, e agora estão cercados pelo Rei do Veneno. Enquanto isso, a lutadora observa tudo pensativa e se pergunta se a filha de Jiang Jincheng realmente vai se tornar um artista marcial. O guerreiro de cavanha que então responde de forma fria, dizendo que homens incapazes de cuidar da própria vida não deviam opinar no futuro alheio. A mulher concorda com a provocação e admite que no momento a única prioridade deles é encontrar qualquer maneira de escapar com vida dali. Ela foca seu olhar determinado e conclui que prefere tentar de tudo antes de simplesmente derreter até a morte com o veneno do inimigo. De repente, uma horda de guerreiros do culto avança furiosamente com suas espadas em punho, gritando em direção ao combate. Nesse momento, o Rei do Veneno dá um passo calmo à frente e começa a liberar uma névoa esverdeada assustadora por onde pisa. A fumaça tóxica se espalha rapidamente por todo o pátio, envolvendo os inimigos em uma barreira mortal e inevitável. Os atacantes tentam avançar desesperadamente mesmo percebendo que a fumaça ao redor deles é extremamente letal.
Em questão de segundos, os corpos dos guerreiros começam a derreter de forma agonizante, revelando seus ossos em meio ao veneno. Os esqueletos dos oponentes despencam sem vida enquanto o poderoso mestre assiste à cena, com total frieza e desprezo. Mais um dos inimigos prestes a morrer revela uma perigosa bomba de trovão acesa escondida por debaixo de suas vestes. O líder de Cavanha, que percebe o perigo iminente e fica chocado ao ver o explosivo escondido no corpo do guerreiro caído. Uma grande detonação acontece logo em seguida, cobrindo todo o campo de batalha com fogo e fumaça destrutiva. A fumaça começa a se dissipar lentamente, revelando o rastro de destruição deixado pelo forte impacto da explosão. Lá de cima, o poderoso mestre observa o local do estrondo para verificar se algum daqueles malditos conseguiu sobreviver. Ele murmura irritado, chamando os fugitivos de bastardos astutos por terem usado aquele truque sujo para tentar escapar. Mais adiante, passos rápidos ecoam pelo corredor, mostrando que a dupla de invasores está correndo desesperadamente para longe dali. A lutadora e o homem enfaixado destroem as portas de madeira, com um golpe potente abrindo caminho à força pela fortaleza. Os guardas do local avistam a dupla tentando escapar e começam a berrar ordenando que todos ataquem para matá-los imediatamente. Mas os dois fugitivos passam dilacerando todos os guardas que aparecem na frente, criando um rastro de sangue pelo pátio. O homem enfaixado questiona as chances de sucesso deles, mas a lutadora manda ele calar a boca e focar apenas em fugir dali. De repente, a mulher paralisa o olhar ao sentir uma presença esmagadora e assustadora bloqueando o caminho deles. Ela dá um passo para trás, pisando em uma poça de sangue, enquanto uma atmosfera vermelha e opressiva consome todo o ambiente. Os dois fugitivos ficam completamente paralisados de terror diante daquela aura assassina que parece esmagar suas almas. Eles suam frio, sem conseguir entender de onde está vindo uma intenção de matar tão avassaladora e sombria. De repente, uma silhueta negra salta do alto, com uma espada em punho pronta para desferir um golpe fatal contra os dois. O guerreiro misterioso ataca com força total, fazendo a dupla recuar assustada enquanto poeira e faíscas sobem do chão. O jovem espadachim surge empunhando sua lâmina negra e comenta calmamente que parece ter chegado exatamente na hora certa. Acompanhado por Tang Soo, ele encara os dois fugitivos sob a luz da lua cheia, bloqueando qualquer rota de fuga que eles tivessem. A lutadora e seu parceiro enfaixado encaram os recém-chegados com extrema seriedade, percebendo que a situação ficou complicada. Ao olhar para Tang Soo, ela imediatamente reconhece as vestes verdes e os olhos característicos do famoso clã Tang de Sichuan. O guerreiro enfaixado começa a rir alto, achando inacreditável que suas presas tenham caído direto no colo deles durante a fuga. Ele dá tapinhas nas costas de sua companheira, celebrando a sorte de finalmente encontrar quem eles tanto queriam eliminar. A lutadora observa friamente e confirma que aqueles dois são realmente Tang Soo e o incômodo espadachim que atrapalhou os planos deles. Ela deduz que eles vieram resolver aquela antiga disputa pessoal, mesmo sabendo que isso contrariava as ordens do próprio Rei do Veneno. Em seguida, ela começa a desatar os fios vermelhos de suas manoplas de combate, decidindo que é hora de acabar com aquilo. Ela se prepara para a luta, afirmando com deboche que aquela vingança só daria certo se o jovem espadachim conseguisse sobreviver. Nesse momento, o protagonista reconhece o homem enfaixado como Dan Muksang, o temido machado fantasma faminto de sua vida passada. O guerreiro enfaixado se posiciona de forma ameaçadora, emanando a aura de um dos futuros grandes mestres do culto demônio. O herói percebe que ambos são lutadores extremamente habilidosos e que ele está em desvantagem em relação ao nível de poder deles. Mesmo assim, ele segura sua espada com determinação, confiante de que superar adversários daquele nível não será um problema difícil. Com isso, o protagonista libera de uma vez toda a sua gigantesca e aterrorizante energia assassina que tinge o cenário de vermelho. A colossal onda de intenção assassina atinge os dois inimigos, deixando-os completamente atordoados com tamanha pressão física. A lutadora engole seco e impressionada ao sentir que aquela energia sombria é ainda mais avassaladora do que ela havia previsto antes. O homem enfaixado dá um passo à frente, sentindo a pressão absurda daquele poder que faz toda a região tremer diante deles. Ele começa a dar risadas sinistras e insanas, achando aquela demonstração de força formidável, algo extremamente divertido e empolgante. O vilão elogia a energia sombria do herói e sugere que eles deviam se aliar ao invés de lutar, já que está começando a gostar dele. Mas o espadachim recusa a oferta, dizendo que já é algema do clã Tang, que não tem o menor interesse em propostas de outros homens. Dan Muksang aperta seu machado rindo com o deboche da afirmação do herói sobre fazer parte da seita ortodoxa. Ele avança, enfurecido, gritando que se o rapaz é da facção ortodoxa, então ele próprio seria o grande líder da Aliança Murim. Enquanto isso, a lutadora de punhos cruza os braços com firmeza, preparando suas manoplas para se juntar ao ataque mortal.
O jovem espadachim e Dançuol continuam firmes no centro da densa névoa de veneno, esperando a investida dos adversários. Damuksang arregala os olhos ao perceber algo inesperado na postura de combate que o herói adota repentinamente. Mesmo assim, o guerreiro enfaixado salta com fúria sobre a névoa ácida, brandindo seus 2 machados com extrema violência. O protagonista bloqueia o avanço com sua espada, canalizando sua energia escura para conter a força bruta do inimigo. Nisso, a parceira dele golpeia o solo com as manoplas, criando uma onda de choque devastadora que despedaça todo o chão de pedra. A terra se abre no meio do confronto, enquanto o espadachim tenta se manter firme contra os ataques implacáveis de Damuksang. O oponente aproveita a fresta para desferir um golpe aéreo poderoso com seu machado pesado na direção da cabeça do herói. O choque das armas ecoa fortemente pelo pátio, enquanto a guerreira de punhos corre em alta velocidade para flanquear os dois. Mas ela é forçada a desviar a cabeça bruscamente ao sentir um projétil afiado passando de raspão pelo seu rosto. A mulher usa suas manoplas de ferro para rebater uma chuva veloz de agulhas envenenadas que vinham diretamente em sua direção. Danshuo se posiciona com a mão estendida, controlando perfeitamente suas armas ocultas em meio à fumaça do campo de batalha. A lutadora inimiga observa com irritação, percebendo que aquela dupla é muito mais problemática do que ela imaginava de início. Alguns guardas do culto correm para o local do barulho, mas param chocados ao identificarem quem está lutando ali no pátio. Eles reconhecem a jovem Senhorita Soul e o jovem herói Xion, sem entender o motivo de os dois estarem naquele lugar perigoso. Os soldados gritam se oferecendo para ajudar na batalha, mas a garota do clã Tang ordena imediatamente que eles não se aproximem. Ela explica que seu veneno não é preciso o suficiente para evitar os aliados e pede para eles não interferirem naquela disputa. Os homens recuam assustados e suando frio, ao compreenderem o perigo absurdo de entrar em contato com aquela fumaça tóxica. Sem perder tempo, os 2 invasores partem novamente para o ataque coordenado, tentando romper a barreira defensiva dos jovens. Nisso, o protagonista cospe uma pequena joia escura que estava escondida em sua boca para se preparar para o pior. Ele morde e engole a pílula mística, fortalecendo ainda mais sua resistência interna contra qualquer tipo de toxina no ar. Danshuo fica corada e o repreende pela forma estranha com que ele se referiu ao uso daquela preciosa pérola de proteção. Mais adiante, os 2 inimigos começam a tossir e se irritam muito com as agulhas envenenadas disparadas pela garota do clã Tang. A lutadora percebe que o herói é um grande obstáculo, pois sempre consegue cobrir as poucas brechas e proteger sua parceira de longe. Ela avisa que precisam eliminar o espadachim primeiro, antes que o Rei do Veneno os alcance, mas seu parceiro diz que não será fácil. Mesmo com habilidades de primeira classe, o rapaz mostra pouquíssimas aberturas, deixando a dupla de vilões extremamente frustrada. Apesar disso, o guerreiro enfaixado sorri com deboche, alegando que aquela aura assassina do herói não passa de uma piada sem graça. O protagonista observa a reação dele e recorda exatamente porque se lembrava de Damuksang em sua vida anterior. Ele lembra que técnicas de paralisia por medo só funcionam com humanos comuns, mas aquele louco avança cego como um cão raivoso. A dupla de assassinos avança em sincronia perfeita, desferindo golpes rápidos para encurralar os heróis de uma vez por todas. Sovou tenta atrasá-los, liberando mais de sua névoa ácida para bloquear completamente a visão e o avanço dos oponentes. No entanto, a mulher de Manoplas foca toda sua força física e cerra o punho, concentrando uma enorme pressão de ar no braço. Ela desfere um soco devastador que gera uma rajada de vento forte o bastante para abrir um buraco imenso no meio da névoa venenosa. A jovem do clã Tang fica chocada e horrorizada ao ver a fumaça de sua técnica ser dissipada tão facilmente pela força bruta. Aproveitando a brecha, a lutadora esmaga o solo abaixo do espadachim, fazendo a enorme estrutura de pedra desmoronar por completo. Soul grita desesperada pelo nome do herói, temendo que ele tenha sido pego de surpresa pelo terrível desabamento da plataforma. No entanto, o protagonista surge no meio da poeira envolto por uma energia sombria e misteriosa que brilha em seus olhos vermelhos. O impacto terrível acontece levantando uma imensa cortina vermelha de poeira e detritos por todo o campo de batalha. A lutadora solta um gemido de dor e recua, tambaleando ao ser repelida pela incrível barreira de energia do jovem guerreiro. Damuksang avança rapidamente por trás, gritando que truques daquele nível jamais seriam capazes de funcionar contra ele. O espadachim segura o cabo de sua arma com firmeza absoluta, preparando-se para contra-atacar o golpe iminente de seu rival. Ele bloqueia o machado pesado de Damuksang, com sua espada gerando uma onda de choque que racha o solo ao redor deles. Eles trocam ataques rápidos e letais numa velocidade absurda, que faz faíscas brilharem intensamente no pátio da fortaleza. O guerreiro enfaixado fica surpreso e confuso ao notar a incrível facilidade com que o rapaz lê todos seus movimentos de perto. O herói se aproxima de forma perigosa, esquivando-se milimetricamente das lâminas pesadas do inimigo sem demonstrar hesitação.
O vilão entra em pânico mentalmente sem conseguir entender como aquele garoto consegue lutar de maneira tão precisa e implacável. Ele se desespera ao perceber que o herói está colado nele como uma sanguessuga, esquivando-se sempre no limite exato do alcance do machado. Ele nota que o jovem ataca apenas o cabo da arma para poupar energia, mostrando sentidos de combate em um nível totalmente diferente. Damuksang solta um rugido furioso enquanto tenta desferir um último golpe com todas as suas forças contra o herói. O jovem espadachim desvia com maestria e realiza um corte rápido de contra-ataque contra o peito do oponente enfaixado. O golpe atinge o peitoral do vilão, fazendo o sangue espirrar, mas deixando apenas uma marca superficial em suas vestes escuras. O guerreiro arregala os olhos ao perceber que o dano foi raso, mas o terror logo toma conta de sua mente ao notar o que vem a seguir. O protagonista ergue sua lâmina negra acima da cabeça, preparando-se para desferir o golpe de misericórdia, sem qualquer hesitação. Ele declara calmamente que o rival não tem chance contra ele em habilidade pura, já que perdeu da mesma forma em sua vida passada. Com um movimento rápido e impiedoso, o jovem herói finaliza o temido guerreiro enfaixado que cai derrotado diante de seus olhos. A lutadora de manoplas assiste à cena completamente horrorizada e incrédula ao ver seu forte companheiro ser abatido tão facilmente. Ela fica furiosa e esbraveja com ódio, chamando o rapaz de maldito intrometido por ter estragado completamente os planos dele. De repente, Tang Soo lança uma terrível cortina de veneno que atinge em cheio a vilã, deixando-a sem qualquer chance de escapar. A inimiga cuspe sangue e grita de pura dor, ao sentir o efeito corrosivo e devastador da toxina mortal cobrir todo o seu corpo. Os dois invasores acabam derrotados no chão, enquanto os jovens heróis observam a vitória final em meio à névoa de veneno dispersa. O espadachim ironiza a situação, comentando com deboche sobre a péssima apresentação que os vilões fizeram antes de caírem mortos. O silêncio absoluto volta a reinar na imensa fortaleza, sob a luz brilhante da lua cheia após o término daquele confronto mortal. Os corpos dos dois temíveis assassinos jazem sem vida no chão de pedra do pátio, confirmando o sucesso definitivo dos heróis. Tang Soo corre preocupado até o jovem espadachim, perguntando se ele está bem e se o ferimento em seu peito é muito grave. Ele minimiza a situação, explicando que o corte não foi fatal e que ele permitiu o golpe de propósito, sabendo que seria superficial. A garota se irrita com o descaso dele e o repreende, dizendo que ele sempre age de forma imprudente sem se importar com a própria vida. O herói tenta se justificar, explicando que usa sua aura assassina para prever os ataques, mas Soo belisca suas bochechas irritada. Ela insiste que precisa examinar o ferimento de perto, mesmo com o rapaz repetindo sem parar que está completamente bem e fora de perigo. A jovem aproxima o rosto do peito dele com carinho, deixando o protagonista totalmente paralisado e surpreso com aquela atitude. O rapaz fica com os olhos arregalados sem conseguir reagir ao notar a proximidade extrema do rosto da garota contra o seu corpo. Ele fica extremamente corado e gagueja, perguntando o que ela pensa que está fazendo em um momento e lugar inadequados como aquele. A garota gentilmente sopra sobre o ferimento dele, aplicando um remédio especial para cicatrizar o corte sem deixar marcas na pele. Ela sorri docemente, explicando que usa um veneno medicinal curativo e lembra que até venenos podem virar remédios se bem dosados. O espadachim esconde o rosto de vergonha enquanto Soo se levanta e continua tagarelando sem perceber o quanto aquilo foi embaraçoso. Ela tenta disfarçar a própria vergonha, dizendo que era apenas um tratamento médico urgente e que as pessoas não deviam olhar estranho. Nesse momento, Dang Ginchão surge das sombras emanação, uma energia esverdeada, assustadora, que gela a espinha dos dois jovens na hora. O patriarca, com um olhar sombrio, exige uma explicação detalhada sobre o que diabos está acontecendo, ali incluindo aquela cena íntima. Os dois ficam pálidos e suando de pavor ao encararem a fúria silenciosa do mestre, que os observa com uma expressão aterrorizante. O herói tenta acalmar os ânimos chamando-o de sogro, mas o líder do clã retruca friamente, ordenando que ele nunca o chame assim. Dang Ginchou cruza os braços, mantendo sua postura imponente e severa, esperando que os jovens comecem a se justificar de verdade. Os dois ajoelham submissos no chão, com cabeças baixas, parecendo crianças arrependidas diante do olhar intimidador do patriarca. O mestre adverte seriamente que aquela insubordinação e a invasão secreta não são atitudes simples que ele pode ignorar facilmente. O herói assume toda a culpa, dizendo que instigou a viagem, mas Soo tenta defendê-lo, afirmando que foi por sua própria vontade. Dang Ginchou repreende o rapaz, dizendo que assumir a culpa só o deixa mais decepcionado, por ter colocado a jovem em perigo de morte. O jovem espadachim engole seco e desvia o olhar, sentindo o peso das palavras duras e justas de seu futuro sogro sobre seus ombros. Ele abaixa a cabeça, curvando-se respeitosamente, e pede sinceras desculpas por ter agido sozinho, ignorando as ordens do líder do clã. Contudo, ele afirma com firmeza que Soo é a pessoa mais preciosa de sua vida e que jamais permitirá que algo ruim aconteça com ela.
A garota fica com os olhos brilhando e extremamente tocada pela declaração sincera e corajosa do rapaz diante de seu pai durão. O líder suspira derrotado e admite com relutância que o jovem realmente sabe usar muito bem as palavras para convencê-lo de tudo. Ele ordena que foque na recuperação e avisa que permanecerão na província por mais alguns dias para resolver pendências importantes. O herói fica confuso até o sogro explicar que conseguiram capturar um membro vivo do culto demoníaco para interrogatório detalhado. O patriarca pondera que os líderes morreram, mas que qualquer informação obtida do prisioneiro será extremamente útil para a seita. O protagonista foca seu olhar pensativo ao perceber que aquela é a oportunidade perfeita para conseguir respostas cruciais sobre o inimigo. Ele chama novamente o sogro, que responde com impaciência perguntando o que o jovem deseja falar com ele de tão importante agora. O rapaz afirma com total seriedade que sua presença será absolutamente indispensável durante o interrogatório com o prisioneiro do culto. Dang Jinchul e Sowell o encaram bastante intrigados, sem compreender o motivo de tanto interesse repentino naquele interrogatório. A noite avança silenciosa, cobrindo toda a província com a luz pálida da lua, enquanto novos planos começam a se desenhar nas sombras. Enquanto isso, o pátio da mansão permanece deserto e calmo, aguardando o amanhecer que trará revelações sombrias sobre o culto maligno. No dia seguinte, a cena se desloca para os aposentos internos, onde uma porta de madeira ornamentada está completamente fechada. Uma escadaria de madeira escura desce silenciosamente em direção ao porão oculto daquela grande residência. Lá dentro, um dos membros do culto demoníaco está capturado e amarrado de joelhos diante de Dang Jinchul e de seu guarda pessoal. O prisioneiro parece em transe babando e com os olhos completamente vazios devido ao feitiço de restrição mental do próprio culto. Nisso, o protagonista entra no aposento, passando pela cortina, e é recebido pelo líder, que confirma a dificuldade de arrancar confissões. O patriarca explica que os cultistas têm uma restrição que os impede de falar, mas lembra que o rapaz garantiu saber como quebrá-la. O jovem espadachim acena com a cabeça, confirmando que de fato possui o conhecimento necessário para desfazer aquele selo mental. Dang Jinchul decide não fazer perguntas sobre como ele sabe disso agora e dá permissão para que o rapaz conduza o processo. O herói se aproxima do homem capturado e coloca sua mão com firmeza sobre a testa dele para dar início à perigosa técnica de liberação. Ele se concentra lembrando que o culto demoníaco usava técnicas bizarras e selos fora do comum das seitas marciais tradicionais. O selo é, na verdade, um nó intrincado que une um inseto venenoso causador de dor a uma sugestão mental diretamente gravada no cérebro. Para desfazer essa barreira, é necessário guiar a energia interna com precisão milimétrica através dos pontos de acupuntura do alvo. De repente, o prisioneiro começa a sangrar de forma assustadora pelos olhos, ouvidos e nariz devido ao forte impacto da energia em sua mente. O protagonista afasta sua mão e avisa que o processo foi concluído com sucesso, enquanto o homem tosse fraco, recuperando a consciência. Ele alerta que o interrogatório deve ser rápido, pois o prisioneiro tem apenas 15 minutos de vida, antes que seu cérebro pare de funcionar. O líder do clã assume uma postura extremamente intimidadora e ordena friamente que o homem declare seu nome e sua posição no culto. O prisioneiro sangrando responde de forma fraca, revelando que seu nome é Joniun Hak e que atua como líder da unidade de Cães Sombrios. Dang Jinchul fica surpreso ao ver que a técnica realmente funcionou, permitindo interrogar um oficial de alto escalão do culto inimigo. Ele aproveita a chance e questiona agressivamente qual era o verdadeiro motivo para o culto ter como alvo o clã Tang e a jovem Sowell. O homem balbucia lentamente que ouviu dizer que o clã Tang poderia se tornar um grande obstáculo para o plano mestre daquela pessoa. O patriarca pergunta se a ordem partiu do próprio líder supremo, mas o prisioneiro revela que os atacantes agiram por conta própria. O rapaz escuta tudo com atenção silenciosa, focando seus pensamentos ao ouvir o nome da temida bruxa dos olhos fantasmagóricos. Dang Jinchul pressiona o prisioneiro, querendo saber a que tipo de grande plano mestre aquela investigação secreta se referia. O prisioneiro abre um sorriso macabro e ensanguentado enquanto começa a revelar os detalhes perturbadores daquele terrível objetivo. Na mente do herói surge a terrível verdade de que o plano mestre visa a destruição completa do Murim em um mundo banhado por vingança. O mestre suspira profundamente, lamentando que a costumeira loucura daqueles malditos demônios tenha despertado mais uma vez. O protagonista continua compenetrado, planejando mentalmente qual deve ser a próxima pergunta essencial a ser feita ao prisioneiro. Ele se recorda da bruxa de sua vida anterior e percebe que ela era muito diferente de suas memórias, o que o deixa bastante confuso. O rapaz reflete sobre as pequenas incoerências entre o que está acontecendo e suas lembranças, se perguntando se tudo é mera coincidência. Ele então pede permissão para fazer uma única pergunta ao prisioneiro e o líder do clã consente com um aceno silencioso de cabeça. Com a permissão concedida ao jovem espadachim, dá um passo à frente, aproximando-se do homem ensanguentado que está prestes a morrer. Ele questiona diretamente em qual nível ou reino de poder marcial se encontra atualmente o temido líder supremo do culto demoníaco. O homem à beira da morte revela de forma assustadora que o líder de sua seita já alcançou o lendário reino do demônio supremo.
A revelação deixa o protagonista completamente chocado com a dimensão do poder avassalador que o inimigo principal possui agora. Ele sabe que esse nível de poder equivale ao quase inalcançável Reino da Harmonia, o topo absoluto das artes marciais do continente. A noite do lado de fora continua fria e silenciosa, cobrindo os telhados da cidade sob o brilho imponente da lua cheia no céu escuro. Dentro do porão, o silêncio é quebrado apenas pelo som constante das gotas de sangue do prisioneiro pingando no chão de madeira. O corpo do prisioneiro finalmente cede caindo sem vida para a frente, com a cabeça baixa após o terrível esforço de quebrar o selo. O líder do clã constata que o homem parou de respirar, mas se diz aliviado por terem conseguido extrair informações valiosas a tempo. O rapaz pergunta o que ele planeja fazer a respeito do culto, mas o sogro nota que o jovem parece ansioso por alguma ação drástica. Ele explica que gostaria de atacar primeiro, mas ainda carece de provas concretas, já que o inimigo alegou ter agido por conta própria. O espadachim compreende a situação e aceita em silêncio que no momento a única opção viável é manter uma vigilância severa sobre eles. Os dois homens se encaram pensativos, cientes de que uma tempestade terrível está se formando silenciosamente no horizonte do Morim. Nisso, Dan Ginchu chama seu capitão Yelm, que se aproxima imediatamente com uma postura respeitosa, aguardando novas ordens. O patriarca faz um aceno discreto com a cabeça, transmitindo instruções silenciosas ao seu subordinado de extrema confiança. O capitão, com um olhar sério e compenetrado, compreende perfeitamente a gravidade da missão que acaba de receber de seu líder. Ele faz uma reverência respeitosa diante de Dang Jinchon antes de se retirar do porão para executar as novas diretrizes de segurança. O soldado passa silenciosamente pela cortina, deixando o jovem espadachim e o líder do clã sozinhos no aposento de interrogatório. O sogro então se vira para o herói e diz que, embora tenha decidido não bisbilhotar suas origens, precisa que ele responda a uma pergunta. Ele questiona de forma muito séria como o rapaz sabia sobre aquele selo mental se nem mesmo a rede de espionagem do clã Tang tinha pistas. Dang Ginchon ressalta de forma séria que dar uma desculpa vaga sobre boatos de becos não será aceitável para explicar como ele sabia do selo. O líder do clã ressalta que não duvida dele, mas avisa que qualquer pessoa de fora suspeitaria imediatamente de uma ligação com o culto maligno. Ele reforça a importância de saber a verdade exata para poder relatar o caso à Aliança Morim sem gerar nenhum mal-entendido desnecessário. O jovem herói desvia o olhar de forma pensativa, ponderando seriamente sobre o perigo e as consequências de finalmente revelar seu maior segredo. Ele reflete em silêncio que nunca imaginou ter que contar a verdade para o mestre, pois sua história de regressão temporal seria difícil de acreditar. No entanto, com o avanço iminente da seita demoníaca, ele percebe que alertar a todos sobre a terrível ameaça é sua maior prioridade no momento. Com isso, o rapaz aceita contar o segredo, mas pede para o patriarca acreditar incondicionalmente em cada palavra absurda que ele está prestes a dizer. Dang Ginchon aceita o aviso sério com um olhar compenetrado, aguardando pacientemente pelas revelações inacreditáveis que viriam a seguir. O jovem herói respira fundo, tentando acalmar os ânimos para finalmente dar início à sua confissão sobre sua incrível viagem no tempo. Ele abre a boca para começar a falar, mas de repente sente suas palavras travarem de forma completamente inexplicável em sua garganta. O tempo passa em silêncio absoluto na sala enquanto o rapaz permanece paralisado, sem conseguir pronunciar uma única palavra sequer. O mestre observa confuso, sem compreender o motivo daquele silêncio repentino e da hesitação incomum por parte do jovem espadachim. Preocupado com o silêncio do rapaz, o líder do clã o chama pelo nome, tentando entender o que está acontecendo com ele naquele instante. O herói começa a suar frio, sentindo-se sufocado, enquanto tenta desesperadamente forçar sua voz a sair, mas sem obter qualquer sucesso. Seu coração começa a bater de forma descontrolada e ele olha para as próprias mãos trêmulas, sem entender o colapso físico repentino. Seus olhos se arregalam de puro pânico, enquanto uma terrível sensação de asfixia e desespero toma conta de todo seu ser naquele momento. O rapaz cambaleia segurando o peito com força, assustando o mestre que tenta socorrê-lo rapidamente perguntando o que houve de errado. Ele arfa pesadamente sem fôlego, enquanto o suor frio escorre pelo seu rosto pálido diante do choque físico inexplicável que acaba de sofrer. O jovem range os dentes, tentando resistir à dor de cabeça absurda que parece bloquear sua mente toda vez que ele tenta falar o segredo. Ele percebe que as palavras se recusam a sair e conclui que sua tentativa de falar sobre a regressão está sendo bloqueada em seu subconsciente. O espadachim fica horrorizado ao se dar conta de que existe uma força misteriosa exercendo controle absoluto sobre sua capacidade de comunicação. Nisso, ele percebe a única e terrível explicação plausível de que um selo de restrição mental extremamente poderoso foi colocado em seu próprio corpo. Ele lembra que selos de restrição manipulam a mente e são impossíveis de serem aplicados em segredo sem que o próprio afetado perceba a tempo. O rapaz se pergunta desesperado quem poderia ter feito aquilo, até ser interrompido pelo mestre que o chama de volta à realidade preocupado. Dang Ginchon segura com firmeza pelos ombros, perguntando com seriedade se ele está realmente em sã consciência após aquele surto repentino.
O herói se desculpa, dizendo apenas que as palavras não saíram facilmente, e o patriarca, compreensivo, pede para ele não se forçar a falar se for doloroso. O espadachim garante que seu passado jamais trará qualquer perigo ao clã ou para sua avó, e o mestre aceita a promessa de forma tranquila. O líder do clã diz que o deteve por tempo demais e ordena que ele vá imediatamente descansar, pois realizou um excelente trabalho ali. O rapaz se retira com uma expressão extremamente séria e compenetrado, incapaz de parar de pensar sobre o terrível selo mental em seu corpo. A noite avança silenciosa sobre os telhados da imensa residência, enquanto o herói tenta lidar sozinho com aquela nova e bizarra complicação. Já em seus aposentos e vestindo roupas limpas de dormir, o rapaz senta-se na cama imerso em seus profundos e preocupantes pensamentos. Ele lamenta que justo agora um problema completamente inimaginável tenha surgido para bagunçar ainda mais sua cabeça já cheia de preocupações. O jovem examina todo seu corpo circulando seu Ki com cuidado, mas não consegue detectar nenhuma anomalia física ou mágica em seus canais. Ele deduz que o selo o impede de falar sobre sua regressão e que o responsável por tal feitiço deve ser uma entidade muito além dos humanos. Ele se pergunta quem no mundo possuiria a autoridade divina necessária para enviar uma alma humana de volta ao passado dessa maneira. O rapaz se questiona se aquele bloqueio mental é o karma que ele deve carregar por desafiar as leis celestes em troca de uma segunda chance. Ele fecha os olhos cansado, tentando aceitar aquele destino enigmático, enquanto relaxa por um breve momento em seu quarto silencioso. De repente, o som da porta correndo se abrindo quebra o silêncio do aposento, assustando o rapaz que se senta rapidamente na cama. Para sua surpresa, a jovem Tang Sowol aparece na entrada do quarto vestindo seus trajes brancos de dormir com uma feição calma e suave. Ela sorri de forma amigável e pergunta timidamente se ele teria alguns instantes para conversar antes de finalmente se deitar para dormir. O herói se assusta com a ousadia dela de entrar no quarto de um homem à noite e alerta sobre o que o pai dela faria se descobrisse aquilo. A garota faz bico e confessa que se sentiu sozinha, pois esperou por ele a noite toda, mas o rapaz foi direto para o quarto sem cumprimentá-la. Ela pergunta com um sorriso se aquilo responde sua dúvida, deixando o protagonista visivelmente sem graça e sem saber como reagir. O rapaz se desculpa timidamente, explicando que sua mente estava muito confusa e cheia de problemas para conseguir pensar direito antes. Sovô pergunta se o interrogatório não correu bem e o rapaz responde que foi satisfatório, mas que é difícil explicar com sinceridade o porquê. A jovem fica com uma expressão visivelmente chateada e pergunta com tristeza se ele realmente não pretende contar nada a ela sobre o ocorrido. Ele garante que não é falta de confiança, mas explica que não quer fazê-la se preocupar à toa com problemas que ela não pode resolver no momento. O protagonista abre um sorriso terno e sincero, tentando acalmá-la e mostrar que as coisas estão sob controle de verdade. A garota observa em silêncio com um olhar sério e compenetrado, parecendo enxergar além das desculpas diante do jovem espadachim. Nisso, ela se aproxima devagar e coloca sua mão com delicadeza sobre o ombro dele, chamando pelo nome com um tom de voz firme e decidido. Tang Sowol se aproxima ainda mais sentando-se de joelhos na cama, ao lado do jovem espadachim com um olhar terno e acolhedor. Ela toca gentilmente o rosto dele, acariciando sua bochecha e fazendo o rapaz olhar para ela surpreso com tamanha delicadeza. A garota comenta com tristeza que, embora possa curar um corte no peito com venenos, não existe nenhuma toxina que cure a angústia no coração dele. Ela segura o rosto do rapaz, lamentando ironicamente que sua rara constituição espiritual de veneno seja inútil para aliviar a dor dele. Sowol abre um sorriso suave, reconfortante e iluminada pela fraca luz do luar que entra pela janela aberta de seus aposentos. O jovem a observa em silêncio, sentindo seu coração se acalmar diante daquele carinho inesperado que começa a desarmar suas defesas. Ela o puxa por um abraço caloroso, brincando sobre o fato de ela estar consolando o rapaz quando deveria ser o contrário naquele momento. O herói pede para ela não se preocupar, pois o que ele realmente precisa não é de sua constituição especial, mas sim de sua presença ali. A garota comemora alegremente que ele esteja mais expressivo, mas o herói brinca dizendo que ela foi rápida demais ao pular em seu colo. Sowol cora de leve, mas não se afasta encarando o rapaz bem de perto com um brilho muito dócil e carinhoso em seu olhar apaixonado. Ela inclina a cabeça aproximando-se ainda mais do pescoço dele, criando uma atmosfera extremamente íntima e calorosa entre os dois. O espadachim sorri nervoso e pergunta se ela bebeu alguma coisa, já que ela parece excepcionalmente ousada e muito próxima dele hoje. A jovem do clã Tang ignora a brincadeira e sussurra o nome dele, bem de perto, com um tom de voz incrivelmente sério e compenetrado. Ela fixa seus olhos verdes nele e questiona se por acaso o rapaz não estaria enxergando uma outra mulher do passado através dela. A pergunta inesperada atinge o rapaz em cheio, deixando completamente em choque e sem reação diante daquela terrível suspeita.